Estado mínimo, ideias máximas. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, muitíssimo boa noite, temporada 2026. E acho que depois de, sei lá, Gustavo, tem quantos anos que a gente tem esse podcast aqui, velho? Uns 5 anos, foi na pandemia, eu acho. Cara, foi pandemia Que isso começou. Foi criado. Finalmente eu vou fazer um episódio sobre nerdice. Tá aqui o tema aqui, ó, o Mundo Nerd. Trouxe aqui o queridíssimo Felipe Vap. Tudo bom, Felipe? Tudo bem? Tem tema melhor, né? Vamos combinar, né? Tem, né? Vamos quebrar alguns estigmas aí que nós... Se bem que você é um pirralho danado. Esse aqui também é que isso, só a cara. Eu que já tô velho aqui, 40 anos, né? Que eu adoro o Mundo Nerd. Eu e o Gustavo, a gente fica conversando lá. Sim. Quando a gente tinha a sala junto com o Francisco ficava indignado. A gente falava dessas coisas. Falava assim, cara, como é que você tá assistindo isso e tal? É um assunto seríssimo. Pô, não, aqui eu vou levar esse assunto o mais sério possível. Não, por favor, sobre é brincadeira esse não. Mundo Nerd, que eu gosto muito. Tá? Agora, antes da gente começar o episódio, eu tenho que agradecer, Filipão, quem permite que a gente tenha esse estúdio aqui, né? Ficou bacana aqui. Inclusive, deixa eu dizer, vou fazer aqui uma crítica àquele Felipe e à minha esposa que proibiram eu trazer as minhas action figures pra aqui. Que isso? Proibiram. Falaram assim, não pode, vai ficar muito zoado. Eu falei, pô, ó, eu tenho o Vegeta, tenho o Gohan, tenho o Goku... Tem o Gojo. Gojo é massa, né? É massa. Eu nunca vi o Jujutsu, não. Sério? Você nunca viu? Eu não vi. A gente vai ter que brigar. Cara, põe na Enfim, lista. Enfim, me proibiram de trazer minhas action figures aqui. Uma hora eu quebro isso. Mas muito obrigado a Apex Partners. Vocês já sabiam onde que era. Imagino que você tenha escutado bastante sobre a Apex. Já ouvi falar. Apex não para de crescer, não para de trazer excelentes novidades aí pro mundo dos negócios como um todo, pra economia. Tenho que agradecer ao Mendonça Machado, que é o nosso escritório, né? Nós somos sócios lá no Mendonça Machado. Um escritório focado muito na parte de negócios. Né, seja a parte de reestruturação societária, planejamento sucessório, M&A, propriedade intelectual, que o Gustavo fica mais à frente, então, parte de registro de marca, você está empreendendo agora no mundo, né? Então, pois é, né? Tem que pensar Tem que conhecer. Né? Exatamente. Tem que registrar as coisas aí. Uhum. Tenho que agradecer aos laboratórios Tomasi, cara, que eu não sei se você tem noção, Filipão, mas o laboratório Tomasi hoje, depois das aquisições que eles fizeram, cresceram bastante, os caras fazem, em média, 1.600.000 exames por mês. Ó. E 4.000 tipos de análise clínica. Cara, é muita coisa. Muita coisa. Até porque com as aquisições que eles fizeram, eles ampliaram muito, né, Gustavo? As áreas de Sim. atuação. Então, cara, assim, um dos 10 maiores laboratórios do país. Tenho que agradecer também o patrocinador novo desse ano, a FUCAP Business School, que tem um MBX aí, que é um MBA executivo pra galera que gosta muito de prática, porque eles trabalham muito a questão de conhecimento em tempo real, a questão do mercado, imersões práticas, trazem vários casos Case de Harvard, Harvard, né? exato. Case de Harvard, muito legal. Temos também Monza. Rapaz, aconteceu uma coisa engraçada com a Monza semana passada. Eu tava fazendo a gravação, aí eu botei os bolinhos, né, e tal. Eu falei, não, vamos começar a gravar. Na hora que falou 3, 2, 1, vai. Quando eu olhei, o cara já tinha comido, velho. Eu falei, não, peraí, reinicia. Troca. Eu fui lá, peguei outro pedaço e botei Eu, com todo respeito, tô me segurando por educação Não, aqui. somos velho. Já dois. tô olhando aqui, dando aquela namorada. E ó, não tem só a Monza não, cara. Tem o Tesouro Estadual Claides aqui, que eu já vou fazer o seguinte. Eu vou abrir, já vou deixar aberto aqui à medida que a gente quiser ir comendo. Os biscoitinhos da Claides que não faltam nunca aqui pra gente. Muito bom, muito obrigado, pessoal da Claides. Mas bora lá, bora começar aqui. Vamos lá. Quem é Felipe Vap? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui. Marcelo, Gustavo, Obrigado. todo mundo que está assistindo, os patrocinadores. E, bom, o Felipe Vap começou no ano passado. Eu criei um TikTok para falar sobre o assunto que eu mais gosto de falar, que é cultura pop, que é cultura nerd. E, assim, eu me vi nessa oportunidade em que eu tenho o meu trabalho fixo, e no tempo livre eu tava jogando muito videogame, assistindo muita série, e eu senti que tava na hora de, poxa, tentar realizar um sonho antigo, que era produzir conteúdo, porque desde criança eu assistia muito filme, eu assistia muito desenho e eu era apaixonado. Eu lembro de uma história que um primo meu, ele estava assistindo o jornal e eu pedi para ele trocar para desenho. E ele falou, ó, quando você for mais velho, você vai parar de gostar de desenho, você vai gostar só de ver jornal. Pois é, olha só, ele, né? olha onde estamos, pois é. E eu sempre gostei muito, e quando eu fui adolescente eu comecei a me apaixonar pelo YouTube. E a partir daí sempre teve esse desejo no meu coração de falar um pouco, porque acaba que eu entendo muito sobre Marvel, sobre Disney, não por ser um especialista, mas por ter assistido zilhões de vezes os filmes, as séries, e ter assistido também pessoas falando disso, né? Tantos outros criadores de conteúdo, né? E, assim, agora que eu comecei,
as pessoas me receberam muito bem, as pessoas estão gostando do conteúdo e eu estou estudando e tentando criar cada vez mais coisas novas e está sendo uma experiência muito, muito, muito legal na minha vida. É legal, né? Quando você cria algo que as pessoas querem ver e ouvir, né, velho? Pois bacana, né? Exatamente. O que eu tento fazer no Felipe Vap é porque eu sempre falo que a criatividade ela é meio que um conjunto de referências que a gente tem, né? As pessoas falam, nossa, isso é um talento. Acho que não necessariamente. Eu acho que a partir do momento que você tem muitas referências, você consegue criar coisas novas a partir das coisas que você sabe. E eu amo muito ficar misturando essas coisas. Eu acho que é por isso que as pessoas estão gostando do meu conteúdo. Legal. Eu tento juntar futebol com filmes, com séries. Eu tento fazer alguns vídeos falando, poxa, se os personagens da Marvel torcessem para algum time brasileiro, qual seriam? E assim, eu só consigo fazer isso porque eu gosto de futebol, eu tenho minha torcida, eu acompanho, e eu também acompanho os filmes da Marvel, e acaba que juntar essas coisas acaba sendo fácil e muito legal. Bacana. Pô, bacana, bacana. Mas assim, tenta voltar lá na infânciazinha, assim. Foi como qualquer criança que ganhava o boneco e tal, e por aí foi. Qual foi o herói ali que começou a... Imagino que tenha sido um boneco de um herói, né? Falei assim, não, esse aqui é o meu tal. E aí vai... Olha, Tô vendo. quando eu era criança, desde sempre eu fui apaixonado tanto por Disney, principalmente por Disney e por super-heróis em geral, Marvel e DC. Eram minhas maiores paixões. E eu lembro que isso é uma das poucas memórias que eu tenho de quando eu era muito, muito novo. Que eu tava ali pelo jardim de infância e eu lembro que tinha uma professora minha que ela deu um trabalho pra gente na escola, que era pra gente falar sobre o que a gente queria ser quando crescer. E ela deixou explicitamente claro. Ela falou, não pode super-herói. Tem que ser... pros meninos aí, não pode super-herói. Tem que ser uma profissão real que existe no nosso mundo. E todo mundo fez o trabalho, eu fiz o meu e eu fui lá e entreguei pra ela. Ela leu e ela falou, Felipe, você não pode ser o Batman. Eu falei que não pode ser super-herói. Falei, professora, o Batman, ele é um cara rico, inteligente, que sabe lutar. Eu posso ser o Batman. Eu posso ser o Batman. E eu discuti com ela. Eu não lembro como é que foi o desfecho dessa conversa. Se ela aceitou meu argumento, minha fundamentação. Mas eu acho super possível a gente ser o Batman. Que isso, gente. E engraçado que eu muito sempre bom. peço aqui na parte final, aqui, eu peço pra indicar um herói da ficção. Os mais indicados são Homem-Aranha e o Batman. E todo mundo, quando justifica o Batman, fala assim, porque ele não tem Porque poderes. dá pra ser, né? Dá Porque pra ele é humano, né? Assim. Coincidentemente ou não, o Homem-Aranha e o Batman, pra mim, são os dois heróis mais palpáveis por motivos diferentes. Aham. Porque o Batman, justamente por isso, porque ele é humano, de fato, no meio de praticamente deuses, né? O Superman, a Mulher Maravilha, né? Que é uma amazona, né? Filha de deuses gregos. A gente tem um cara se virando com a inteligência e a habilidade que ele tem. Agora, o Homem-Aranha, apesar de ter superpoder, pra mim, ele é o super-herói mais humano de todos, justamente porque ele veio numa época em que, no meio desses super-heróis também, que eram sempre fortes e praticamente perfeitos, o próprio Batman, ele é uma inteligência muito fora do normal, né? A riqueza dele também é muito fora do normal. E a ideia, o conceito da criação do Homem-Aranha era justamente, não, vamos fazer o leitor de quadrinho, o leitor do nosso quadrinho, se ele fosse um super-herói. Imagina se um dia ele acordasse e a vida dele mudou. Ele tem superpoderes. E fazendo isso, as pessoas conseguem se identificar. Porque É isso, né? Ele adquire os superpoderes Exato. depois, né? Em determinado momento, né? tem uma entrevista muito legal do Stan Lee, né, falando sobre a criação do personagem, e ele falando que quando ele apresentou a ideia do Homem-Aranha, o cara que era o chefão da Marvel na época, ele ridicularizou ele, né, porque o conceito do Homem-Aranha, ele falou, Stan, você tá falando de um menino de 15 anos, não existe super-herói de 15 anos, 15 anos é ajudante, Sim. né? E ele vai ter problema financeiro. Como assim? O super-herói não se preocupa com problema financeiro, ele se preocupa com salvar o mundo. Nossa, problema com mulher, como assim? Ele vai ter... Não existe isso, né? E o Stan Lee aproveitou a oportunidade de publicar o Homem-Aranha na revista Amazing Fantasy, que era uma revista que ia acabar. E no último episódio, por desencargo de consciência, porque eu criei... Posso colocar o Homem-Aranha aqui? Outra coisa que ele falou também, quem gosta de aranha também, né? Que animal, todo mundo odeia aranha, né? Como que você vai fazer isso? E acabou que ele publicou a Amazing Fantasy, fez um sucesso absoluto, o Homem-Aranha foi... Inclusive, se eu não me engano, Pela humanidade do personagem. a capa da Amazing Fantasy Homem-Aranha Tá em alta de novo. deixa eu ver se é a capa,
apareceu no trailer, né? Apareceu no trailer. Sim. Escreve Amazing Fantasy Spider-Man que vai aparecer. É engraçado você falar isso. Eu lembro de um moleque assistindo. Acho que o primeiro filme legendado que eu vi na vida foi o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Tobey Maguire. Deixa eu falar, em termos de... Aquela trilogia, o último eu entendo que perdeu um pouco, mas eu acho do caralho porque eu adoro o Venom, mas enfim. Eu acho que aquela trilogia, velho, tem tem algo ali que vai ser impossível alguém tirar um dia, rapidinho. Essa aqui, né? É exatamente essa capa. Aqui, ó, e eles botaram no trailer agora, né? E tá cheio de referência no trailer novo do Homem-Aranha a várias cenas dos quadrinhos. Inclusive, eu tenho aquele Funko Pop ali. Eu tenho exatamente esse, é um dos meus favoritos, assim, eu sou apaixonado por ele. Mas me perdi aqui, o que ele tava falando aqui? Não, eu tava falando do filme. Porra, porque assim, acho que ali redefiniu o mundo dos filmes de super-herói, né? Sim. Porque, de novo, pô, o filme do Homem-Aranha e tal, tudo bem que era um herói super popular, mas aí você conseguir fazer um filme. Até hoje, cara, se você parar pra assistir aquele filme é do caralho. Aquele filme é animal. Um é e o animal. 2 são sensacionais. Eu lembro, cara, eu era moleque, minha mãe me levou no cinema pra assistir, ela preocupada, porque eu queria assistir, tava enchendo o saco pra ir ver. Aí ela tentando, fomos no cinema pra assistir, chegamos lá pra comprar ingresso. Na época você não comprava online, não tinha nada disso. Chegar lá, Tinha que chegar lá, pegar a fila, pegamos a fila, chegou a nossa vez, tinha acabado o dublado. Aí ela ficou meio preocupada assim, e eu falei, não, a gente vai assistir de qualquer É jeito. legendado mesmo. Aí vai legendado mesmo, foi o primeiro filme legendado que eu vi. Vai lá. O Homem-Aranha do Tobey Maguire é um filme geracional mesmo, né? É. E ele foi um game changer, assim, pros filmes de super-herói. Total. Porque antigamente as pessoas tinham muito essa concepção de que super-herói era coisa de criança. Sim. Né? E a gente foi moldando esse pensamento quando foi surgindo esses filmes um pouco mais maduros, né? A gente teve o Homem-Aranha, que é um filme que, poxa, ainda que a pessoa não goste de super-herói, ela vai achar que é um filme bom, o filme do Tobey Maguire. É um filme que te prende, é um filme interessante. O filme dos X-Men também já é um negócio mais sério. A gente chega no Batman do Christopher Nolan também, que, com o Coringa do Heath Ledger, que assim, até quem não é desse mundo fala, cara, isso é um filme, isso aqui é diferente. qualidade. É interessante. Vou te contar uma história, você não vai acreditar porque você conhece a pessoa. Você consegue imaginar meu irmão me ligando e falando assim, assista o filme dos X-Men que é do caralho? Juro pra você. Eu lembro disso. Marcelinho, porque até tinha cinema lá em Ilhéus, mas chegava um pouquinho depois, assim, e tal. Ó, assim que sair, cara, pode ver, tá massa o filme dos X-Men e tal. Eu falei, caralho, meu irmão falando assim, você vê, né? Muita gente começou a gostar de super-herói nessa época. Até pessoas mais velhas, né, que não gostavam tanto, assim, precisaram se apaixonar. Agora, rapidinho aqui pra pegar um pouquinho, assim, da sua história. Aí, beleza. Ok, sempre apaixonado, eu também fui. Mas eu queria entender, cara, como que você conseguiu trabalhar na sua família? Porque, querendo ou não, o Brasil em especial tem muito uma questão de para onde os filhos têm que ir, né? Os pais sempre ficam... Eu lembro que meu pai falava, ou é medicina, ou é engenharia, ou é direito. Como se só isso prestasse, né? Hoje, óbvio, a cabeça mudou muito, mas eu fico me imaginando um pouco mais novo até do que você, né? Já que já tem um tempo que você tá trabalhando aí nas redes. Virando assim, beleza, eu tô trabalhando aqui, mas vou começar a mexer agora com nerdice. Pois é. Nerd, Criação assim, de conteúdo. né? Uma paixão. Então, a gente teve alguns processos, mas na minha opinião isso começou na faculdade, porque eu sou formado em Direito também. E, na verdade, eu comecei o curso, eu lembro até hoje que no primeiro período eu comecei a ficar ansioso, porque eu não estava me identificando muito, eu falei... Uma bosta no início da faculdade. É difícil, período, é muito difícil. E, assim, eu gosto muito de mexer com criatividade, com tudo isso, e eu não estava conseguindo encontrar isso no meu direito. Só que a partir do segundo período eu comecei a encontrar, e eu comecei a aplicar a cultura pop no curso. Como? Pois é. Eu falo que, como eu não estava conseguindo me adaptar ao curso, eu meio que fiz o curso se adaptar a mim. Legal. Eu lembro, a primeira vez foi quando, no segundo período, a gente teve um trabalho que falava que a gente tinha que escrever um artigo sobre representatividade, né, sobre essas questões sociais, basicamente, e a gente tinha total liberdade para escolher qual era o tema relacionado a isso. A gente podia falar sobre
qualquer coisa desde que tivesse essa questão social, né? Então teve gente que falou sobre a questão indígena, teve gente que falou sobre a questão dos presidiários, e eu resolvi falar sobre X-Men. E eu lembro... Muito bom. Não saber pra onde que ele ia. Muito bom. E eu lembro das minhas amigas, assim, falando, Felipe, pelo amor de Deus, não faz isso, cara, não faz isso, você vai estragar tudo, ó, você Quer tá, trabalhar em grupo? você tá fazendo... Não, era só eu, Ah, era tá. individual, Não, cada um escrevia um artigo. Aceitou isso. E eu falei, não, confia em mim porque vai dar certo, porque os X-Men, eles são... Eu te pedi, explica. É, A galera nem todo mundo entende. os X-Men, na verdade, eles são uma grande metáfora pro preconceito, né? Sim. Porque a história dos X-Men, eles são seres humanos mutantes, eles têm uma mutação genética que desenvolve os superpoderes, mas nem todo mundo naquele universo gosta disso. Muita gente tem medo, Acho que é uma ameaça. acha que é uma ameaça, e a gente tem visões de mundos diferentes. Então você, por exemplo, toda a história dos X-Men foi inspirada em movimentos sociais da vida A real. trilogia de filmes explora muito bem isso. Explora né? bem, Explora muito bem. principalmente A o segundo trilogia filme. inicial, É. Segundo especial, isso. Eles exploram muito bem. E você tem, por exemplo, a dicotomia entre Professor Xavier e Magneto. Ela é muito inspirada na dicotomia entre Martin Luther King e Malcolm X nessa visão do racismo. Porque o Professor Xavier, ele tem essa questão de unificação. Não, mutantes e os humanos têm que viver em paz. E o Malcolm X já é um camarada mais radical. Ele foi um idealista do movimento negro que tinha essa visão mais radicalista. Assim como o Magneto. Então, assim, eu falei... disso não, então, eu falei sobre isso no artigo. Falei sobre como a gente teve a inclusão de personagens femininas, por exemplo, porque era raro, né? Na época que os X-Men foram criados, a gente tinha a Mulher Maravilha e não tinha muito mais do que isso de personagem feminina. As outras eram o par romântico do protagonista, né? E nos X-Men você tem várias personagens femininas incríveis. Várias. Tempestade, Jean Grey, Kitty Pryde. Então, assim... A ponto da mais forte ser a mulher, né? Que é a Jean. A Jean Grey, tecnicamente, é a mais forte, né? Principalmente quando ela vira Fênix. Hoje, pra gente, isso pode ser até normal, mas antigamente não era. É verdade. Então, eu fiz um artigo falando sobre essas questões sociais que envolve os X-Men. Legal. E a professora, ela me deu um 10. Ela escreveu gigantesco na capa, muito bom. E ela pediu uma cópia do meu trabalho. Cara, eu preciso ter isso aqui em casa. E a partir daí eu comecei a aplicar vários temas da cultura pop nos meus trabalhos de direito. A ponto de que toda vez que eu ia apresentar um trabalho, todo mundo ajeitava a cadeira assim e falava, não, agora vai ser maneiro, agora vem uma coisa diferente. Eu lembro de um trabalho que eu fiz também, cara, foi muito legal. Que a gente já era mais pro final da faculdade, era ali pelo 7º período. E a gente tinha que falar sobre a justiça restaurativa. Era um debate e o meu grupo tinha que defender a justiça restaurativa. E o que é justiça restaurativa? Ela é um modelo de justiça que prioriza a vítima ao invés do criminoso. Ou seja, não, o Estado ele tem que se preocupar mais em restituir o que aconteceu com a vítima do que na punição em si. Não que não tenha que punir, mas a gente tem que olhar um pouco mais para a vítima que acaba... não, fulano foi preso... Né, tudo resolvido, e aí? E a vítima perdeu um filho, às vezes perdeu a casa, às vezes perdeu... Enfim. E aí, o professor ele permitiu, olha, antes do debate, os dois grupos podem, quem é a favor e quem é contra, pode apresentar um vídeo que vai contextualizar ali o seu tema. Pois é. E aí, a maioria das pessoas, né, que existiam outros temas com outros grupos, né, chamaram um professor de direito penal e colocou ele para defender o ponto deles, né? Eu tentei fazer um negócio diferente, que foi muito legal. Eu peguei o filme do Batman, do Cavaleiro das Trevas, e eu fiz uma redublagem em cenas, eu fui falando por cima, de uma forma que era como se o Batman estivesse aprendendo uma lição de moral, e simplesmente prender bandido não é suficiente. Aquela cena que ele conversa com o Coringa, eu dublei o Batman e o Coringa. Na prisão? Na prisão. Caraca. E o Coringa fala, vocês fingem que se importam com a sociedade, vocês são vingativos. E eu não tô sendo hipócrita, não. Eu gosto da vingança, mas vocês também gostam e não admitem, entendeu? Eu fiz toda uma história a ponto de que depois o professor ele veio me chamar, ele falou, olha, eu postei, eu joguei meu vídeo no YouTube, e ele falou que um professor no Rio Grande do Sul, que é autoridade em justiça restaurativa, ele tava passando o meu vídeo pros alunos dele pra falar. Legal. Pois é. Então, eu acho que desde essa época da faculdade,
acho que os meus pais, né, e as pessoas começaram a ver, tipo, poxa, tem um potencial muito legal aí, não é só brincadeira, Legal. não é só entretenimento, né? A partir daí começaram a surgir oportunidades na minha vida, né? Eu tive a oportunidade de ser guia turístico na Disney também. Que legal. Pois é, tive uma das melhores experiências da minha vida. Pois é, levei um grupo muito legal lá. E eu também fui administrador de uma página no Facebook que falava sobre o Homem-Aranha. E tem umas histórias engraçadas dessa época também, depois talvez a gente pode falar. E o último ponto, antes de eu ter criado esse meu perfil do Felipe Vap, foi o Desvinculei, que foi um projeto social que eu organizei junto com outros alunos de Direito, onde a gente tentaria simplificar o direito. A gente vai falar sobre direito para as pessoas em geral, mas de uma forma que elas entendam. Então a gente vai falar sobre, olha, como que a gente pode ver direito em Homem-Aranha? Como que a gente pode ver direito em X-Men? Eu fazia vários vídeos assim, uma outra menina fazia vídeo falando sobre as fofocas da atualidade, como o direito se relacionava com isso, Ideia né? bacana. É uma ideia Faz pra casos bacana. práticos, né? Pois é, acabou que foi na época da pandemia que a gente fez isso, acabou que era um período delicado, né? Que depois que a pandemia acabou, como todo mundo era muito novo, estava acabando de sair da faculdade de Direito, a gente teve que correr atrás da nossa vida profissional, a gente acabou deixando o projeto de lado. Eu ainda tenho o sonho de retomar ele um dia, mas eu acho que foi assim que eu fui ganhando a confiança de, poxa, eu acho que dá pra trabalhar com Então isso. hoje com seus pais não tem mais esse... Já foi, já. Não tem não, eles apoiam super. Enfim. Até porque hoje também a profissão de criador de conteúdo já tá mais... antigamente era mais difícil, mas hoje as pessoas veem, olha, tem gente ganhando Aceitam muito dinheiro mais, com isso. Mas assim, hoje você tem o seu emprego e você tem a questão, né, das redes sociais ali, criação de conteúdo. Isso. Daqui a pouco a criação de conteúdo vai demandar muito seu tempo ali pra poder... A gente não consegue comprar hora ainda no dia. Com certeza. Por enquanto tá sobrando para minhas noites de sono. Eu tô acordando, dormindo 3 horas da manhã, acordando 6, 7, né? Isso, claro que a longo prazo não é saudável, né? Enfim, mas a gente vai ajustando a vida, né? O rumo, mas realmente a gente tá chegando num ponto que tá ficando difícil de conciliar. Pois É. Porque tem uma galera forte aí, né? Por exemplo, eu sigo aquele Miguel Loquia. Dialoguia, Pô, assim, acho massa os conteúdos dele, é cara. um conteúdo muito interessante, principalmente a curiosidade, Pois assim, é, ele fala acho muita massa, coisa cara. legal. Tem muita coisa legal, assim, Uhum. que a gente segue. Que te prende, né? Coisas que você não repara nos filmes, assim, e você pega o detalhe. Agora uma pauta, assim, um pouquinho mais polêmica, porque eu não posso deixar de polemizar, né? Uhum. A Marvel, né, que, enfim, principalmente no universo cinematográfico, conseguiu um sucesso absurdo. Só que depois desse sucesso absurdo, né, que, vou dizer, terminou ali com o Ultimato, os Vingadores do Ultimato e tal, eles trouxeram a nova, não sei se chama nova fase, não lembro e tal, Sim. e, meu irmão, eles meteram coisa woke pra caralho. Eles meteram muita coisa woke ali. E até onde eu estou acompanhando, muita coisa flopou, né? Muita coisa não deu errada. Assim, não deu mesmo. O que você acha sobre isso, cara? Em pegarem um personagem original... Eu não tô falando de ter o Peter Parker e ter o Miles Morales. Não tô falando disso, tá? Eu tô falando, assim, de mudar mesmo, né? A galera tem muita coisa hoje, muito material hoje, principalmente nas adaptações pra séries e pra filmes, que estão mudando os personagens. Né? E aí, Exatamente. O que você pensa, assim? Só pra fazer um complemento, não só a Marvel, né? Não, Disney não é também, só a Marvel. e etc. Só a Marvel. Exato. Começou ali, né? Com certeza. Assim, é um tema um pouco complicado, porque realmente existe uma falta de personagens, assim, quando a gente fala de diversidade, né? É aquilo que a gente fala, o que X-Men fez, acabou que nem todas as indústrias fizeram. E acaba que como solução para tentar incluir mais pessoas, né? Até como estratégia de marketing também, né? Eles tentaram ir mudando os personagens. O problema é que o comportamento das pessoas que assistem não foi muito positivo, porque eu acho que quando a gente tem a transposição de uma mídia, né, dos quadrinhos para os filmes, por exemplo, as pessoas elas gostam da fidelidade, elas gostam quando elas veem... Porque você é apaixonado por aquele personagem. Quando você vê, tipo, nossa, eu cresci vendo o desenho do Homem-Aranha, ou às vezes, dando um outro exemplo, né, já que o Homem-Aranha já teve tantas adaptações aí, talvez os Jovens Titãs, por exemplo, que a gente não teve, é um sonho da galera aí ter uma super adaptação dos Jovens Titãs. A galera quer ver o desenho tomando vida, o desenho tomando realidade. E acaba que essas alterações
bem intencionadas ou não, acabam afastando e desanimando algumas pessoas, né? Isso é muito legal, porque assim, eu acho que o grande ponto é a quebra da expectativa de um comportamento, um imaginário, ou seja, um conjunto de coisas que você esperava daquele personagem acabar agindo de forma diferente. Porque, por exemplo, igual você falou, essas pautas de certa forma já estavam presentes ali no X-Men e foi algo que partiu da criação, né? Não foi algo que era algo que já existia de uma determinada forma e as pessoas ajustaram aquilo que já estava no imaginário de muitas pessoas que seria de um jeito e acabou sendo de outro. Pois é, eu prezo muito pela fidelidade, mas eu vou falar pra vocês que o mais importante pra mim é você manter a essência da história. Às vezes essa questão de adaptação, que eles mudam os atores e tudo mais, afeta o conteúdo, o cerne da história, mas nem sempre. Né? Dando um exemplo aqui, eu gosto muito de Disney, né? E eu gosto muito das mensagens que os filmes da Disney costumam passar pra gente. E a gente teve A Pequena Sereia, que eles mudaram a atriz, ela era ruiva, e uma menina... personagem era ruiva, né? A personagem era ruiva e eles mudaram a personagem pra ser a Halle Berry, se não me engano, que ela é uma atriz negra. Apesar disso, na minha visão, eu assisti o filme e eles mantiveram a história, mantiveram a mensagem da história. Eu achei muito interessante. Eles fizeram algumas adaptações que eu até gostei, inclusive. E só que aí a gente tem, por outro lado, por exemplo, o filme da Mulan, o live action. Sim. Que eu detesto esse filme com todas as forças da minha vida. O live action ou a Mulan? O live action. Okay. Não, a Mulan é um dos meus filmes favoritos. É sensacional. sensacional. E a atriz é igualzinha. A atriz ela é muito parecida. O problema é que no filme da Mulan, no original, ela é uma menina completamente comum, que ela não está se adaptando ali aos padrões da sociedade dela. Acontece que estoura uma guerra, o pai dela tem que ir pra guerra, porque todas as famílias têm que mandar um homem pra lutar. E ele já tá velho, já tá manco. Se ele for pra guerra, ele vai morrer. Basicamente isso. E ela se disfarça de homem e vai pra guerra no lugar dele. E tem que superar os desafios disso completamente escondida, porque a sociedade da China não ia aceitar. Possivelmente até matariam ela, né? Depois de saber isso. E quando a gente vê o live action da Mulan, a gente vê que eles transformaram a Mulan num ser super poderoso. Ela tinha, desde criança, mostra que ela tinha superpoderes, ela voava. Então, assim, eu acredito que o filme original, você tinha uma mensagem de, olha só, você é menina, por exemplo. Se você acha que você não consegue, se as pessoas tentarem te diminuir por quem você é, não, você consegue mostrar que você é forte sim, você tem capacidade. Agora, tipo, no filme live action da Mulan, não, você definitivamente não consegue porque você não é você não nasceu, um Power Ranger, você não é o Neo do Matrix que nem essa Mulan é, entendeu? Então você matou o cerne da história e, cara, é inacreditável, sabe? Então eu também gosto mais dos filmes quando eles tentam seguir a risca, assim, eu prefiro quando criam personagens novos, como o Miles Morales. Não, ele é um personagem do caralho. Ele tem essa descendência porto-riquenha, sabe? É um negócio diferente. E ele herda o manto do Homem-Aranha depois que o Peter ou se aposenta, né? Ou em algumas histórias o Peter até morre. Eu acho isso muito interessante. Eu acho melhor do que quando eles alteram o personagem que já existe. Inclusive, o que vai ser a trilogia do Homem-Aranha através do Aranha-Verso é sensacional, cara. Nossa, é muito bem feito, né? Revolucionou as animações. Cara, você tem que ver, velho. O 1 e o 2, assim, é bizarro, cara. É muito bom mesmo. É tudo muito bom. É tudo muito bom. É um estilo diferente. É uma ideia que tinha tudo pra dar errado, né? É uma loucura, assim, parece ser uma bagunça. E quando você vê, o filme te prende de uma forma, assim, tem mania. É muito bem feito. E o estúdio de animação revolucionou, né? Agora, várias animações que estão surgindo aí com esse mesmo estilo do Aranha-Verso. Mudou tudo, não tem jeito. Muito, muito bom. Agora, ainda nessa pegada, você gosta quando tem uma expansão tão grande dos universos? Vou pegar o da Marvel de novo, porque eu acho que é o que é mais palpável, né? Começou ali, que na verdade acham que começou com Homem de Ferro, mas não foi. O Hulk de antes já fazia parte do universo. Já fazia. Né? E, cara, o negócio hoje tomou uma proporção assim... Igual o quadrinho, né? Só que fazer um quadrinho é uma coisa, meu irmão. Fazer um filme é outra, né? E aí tem as séries que se conectam, muita coisa. Você não acha que às vezes eles querem expandir tanto que às vezes se perdem um pouco, não? Com certeza. Tem porque um personagem que já foi deixado de... apareceu, já esqueceram já. Com certeza. Porque a Marvel, o que ela fez ali nessa época aí do Hulk, do Homem de Ferro, né? Quando começou a formar a equipe dos Vingadores, foi um negócio revolucionário. Porque a gente tem os filmes e a gente tem séries. E eles basicamente começaram uma série de filmes
Que se conectavam. É. Porque a gente tinha, por exemplo, o Harry Potter, né? Senhor dos Anéis, continuações do mesmo filme. Sim. Mas eles fizeram realmente um universo compartilhado de filmes, e a ponto de que, assim, olha, você vai assistir o filme do Thor, mas não esquece de assistir o Capitão América que vem antes, não, porque é importante, porque o Capitão América aparece naquele filme. Então, eles realmente fizeram uma serialização Isso. de filmes, e isso foi um negócio muito novo. E isso estava aprendendo as pessoas, sempre que ia lançar um filme da Marvel, meu Deus, a gente tem que assistir. Isso, assim, se você assistia alguns filmes, você não conseguia não assistir os outros, Sim. né? Só que eu acho que essa decadência começou principalmente quando a gente foi chegando ali pelo Disney Plus. Porque depois do que a gente teve o Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, que foram a catarse, né? Que não, agora a gente vai juntar tudo e fazer a grande conclusão desse arco. Que aí todo mundo, não teve uma pessoa que não foi no cinema que ver esse filme. E a partir daí, a gente teve a pandemia, a gente teve o surgimento do Disney Plus, e o que eles pensaram olha só, vamos fazer a mesma coisa com as séries de televisão. E aí eles começaram a produzir várias séries dos heróis da Marvel, que chegou num ponto que as pessoas já não conseguiam mais acompanhar, né? Era tanta série, e nem todas eram tão boas, né? Os personagens que eles foram apresentados de forma... os novos personagens, né? Não prenderam, não cativaram o público da mesma forma que os primeiros personagens. E acabou que eles foram se perdendo. Porque para assistir esse filme você precisa ter assistido 3 ou 4 séries. Pô, não vou assistir. Não vou assistir. Nossa, tô sem tempo. Série já é um negócio mais longo, né? O filme, você tinha às vezes o quê? 2 ou 3 no máximo filmes da Marvel por ano. Na época ali da pandemia, tava saindo 4, 5 séries em um ano da Marvel. Ninguém conseguia acompanhar. Os fãs da Marvel estavam parando de acompanhar, e isso acabou afastando as pessoas do universo cinematográfico. Mas aí o que eles tiveram que fazer? Tiveram que trazer os originais de volta. Né? Eles estão tendo... O Capitão América, que tinha... Ninguém falava mais, assim, o Steve Rogers do Chris Evans, né? Trouxeram agora de volta, ele vai estar. Trouxeram o Robert Downey Jr. agora como o vilão. Não sei se você tá acompanhando, mas ele vai ser o Doutor Destino. As séries da Netflix agora estão sendo incorporadas com o Demolidor. Acho do caralho, Demolidor é sensacional, um dos meus heróis favoritos, inclusive. É sensacional, cara. É incrível. Boa. E tá boa também agora, né? Vai sair a segunda temporada. Nossa, então eles estão tendo que trazer de volta pra tentar... Eles estão apelando pro ponto fraco da maior parte do público nerd, né? Que é a nostalgia. Sim. Que é justamente relembrar os bons tempos e daquela fase que tudo era bom, que tudo era perfeito. E aí eles já estão simplesmente conseguindo trazer a nostalgia de tempos que não são tão longínquos, né? Uma nostalgia ali de 2018, 2019, que é quando a Marvel tava no auge, e eles já estão trazendo a galera de volta pra tentar trazer o público de volta pro cinema. Agora, vai lá, pode perguntar. É porque eu vou dar uns 20 passos pra trás, acho que melhor fazer a sua pergunta primeiro. Então deixa eu fazer isso aqui. Você tá com a camisa do Superman. A DC não conseguiu fazer a mesma coisa. Pois é. Apesar de que eu amo os filmes do Zack... Aqueles filmes, assim... Eu gosto do... Sei lá, tem alguma coisa que eu gosto daqueles filmes ali do Zack Snyder. Principalmente o... Eu gosto também. O primeiro... O primeiro Man of Steel? Super-Homem e tal. Eu gosto Homem de muito. Aço. Acho que é porque eu gosto muito do Henry Cavill como personagem. Adorei o Ben Affleck como Batman também e tal. Acho que o Batman dele é um Batman muito parecido com os quadrinhos. Né? Enfim, tinha uma coisa ali que me captava também, né? O problema da DC, na verdade, foi que eles foram muito pressionados pelo que a Marvel estava fazendo. E eu senti que a DC, ela sempre teve uma capacidade muito boa de fazer filmes independentes que são, assim, sensacionais. Você pega alguns filmes individuais da DC, tipo Batman, Cavaleiro das Trevas. Caralho. Você pega o Man of Steel, que é um bom filme. E você vê, até vindo um pouco mais recente, né? O Coringa. São filmes que não precisam de um universo compartilhado para serem bons filmes. Eles funcionam por si só. O problema é que a Marvel começou essa bomba que tava todo mundo indo pro cinema, e a DC falou, não, a gente precisa fazer. Então eles colocaram a carroça na frente dos bois, na minha opinião, porque eles falaram, não, a gente tem que ter a Liga da Justiça, vamos juntar todo mundo. Não, antes da gente... Quando eles começaram a estabelecer esse universo, né, do Zack Snyder, com o Homem de Aço, o Batman, antes de você ter um filme do Batman, apresentando aquele personagem do Batman, não, já vai ter Batman vs Superman. Bum! Pra chamar a galera pro cinema, que nem a Marvel fazia. Não, a gente tem que juntar agora com a Mulher Maravilha, com o Flash, nem tinha tido um filme do Flash, o Cyborg, que também a galera nem tinha conhecido, vamos juntar, e começou a virar uma bagunça, uma correria, pra tentar alcançar esse hype que a Marvel também tá conseguindo. E eles foram tropeçando e não convenceram. Sim.
Essa é a questão. Eu acho que recomeçar agora, né? estão tentando recomeçar agora de um jeito mais calmo, né? Agora com esse... O Super-Homem novo, né? Do David Crossett. Você gostou? Gostei do filme. Divertido. É um filme divertido. Leve, mais leve do que o... Mais leve. Eu acho que agora vem com essa proposta que a gente tá vendo nessa década, né? Que tá dando certo. Que é a gente recuperar essa essência de quadrinho. Sim. Porque antigamente, ali pelos anos 2000, o início dos anos 2010, os filmes de quadrinho tinham um pouco de medo de ser filme de quadrinho. Né? E a DC agora no comando do James Gunn, que é o responsável pelo Guardiões da Galáxia, que já é um filme da Marvel que já é mais doido, assim, mais corajoso, né? Sensacional. É aquele negócio, antes de você ver o primeiro Guardiões da Galáxia, você fala, pô, não vai dar certo o filme. Guaxinim falante, uma árvore. Né? Ninguém conhecia os Guardiões da Galáxia, assim, direito, né? Do mainstream. Né? Quem são esses caras? E foi assistir um filme sensacional, maravilhoso, né? O que mostra que tem personagens escondidos aí com muito potencial. Sim. E agora, essa nova fase da DC tá tentando trazer isso de, não... O Superman pode ter cueca, assim. Vamos botar essa cueca, não precisa ser tão realista. Sim. Vamos deixar o uniforme dele claro. Vamos deixar ele sendo o bom moço, né? Porque, não, ninguém é tão bonzinho Mas ele assim. apanhou pra caralho nesse filme, velho. Apanhou. Eu não lembrava do Superman apanhando assim, não, velho. Apanhou com Ele força. apanhou. Tudo bem que ele... Todo mundo queria dar um murro nele e conseguia. Ele apanhou com força, ganhou no final. Mas ele teve alguns feitos fortes também. Teve uma cena que ele consegue escapar de um buraco negro ali. Aquilo ali é doideira, tá? Ele mostrou... Ele salvar o cachorro. Ele mostrou a força dele de um jeito diferente. Na hora de lutar, tá faltando um pouquinho ainda. Ele se garantia na mão. Mas ele tem muito Vai lá, potencial Gustavo. aí. Volta aos seus... Cara, Fala aí. você tocou num ponto que eu vim refletindo enquanto a gente conversava, que você falou da questão da nostalgia, questão lá atrás. Cara, assim, eu cresci assistindo TV Globinho, Saudades. assistia Cartoon, Jetix, Tá vendo que etc. vocês são pirralho? TV Globinho, eu via Assistia Manchete, muito. meu irmão. Aí- Não, eu vi Cavaleiros na Manchete também. Assim, a Manchete, tipo, tinha alguns desenhos, algumas coisas ali. A TV Globo era um momento separado pra isso, assim, dentro da Rede Globo. Então era um negócio que tinha um peso muito grande. E, cara, assim, eu acho que tem alguns fatores nessa questão geracional, eu queria ouvir sua opinião sobre eles, porque é o seguinte, a gente, quando era mais novo, cara, a gente tinha que parar e sentar pra assistir naquele horário, a gente não tinha disposição de assistir a hora que a gente quisesse. O episódio saía, era uma vez por semana, então se assistia um episódio de meia hora, você tinha que esperar uma semana pra assistir o próximo episódio. E bem ou mal, e eu queria ouvir sua opinião sobre, a quantidade de conteúdo que a gente tinha acesso era muito menor. Não só em termos de pessoas produzindo conteúdo em cima daquilo que era passado, mas também os próprios desenhos, assim. Você tinha, cara, sei lá, eu tinha 2 horas de conteúdo pra passar ali, então dá pra eu passar no máximo 4 episódios ali de meia hora de algum Sim. desenho específico, né? E depois isso foi ganhando um pouco de tração ainda, quando pelo menos eu vivi isso, a gente tem a mesma idade, então você também deve ter vivido, quando a gente começou a ter acesso ao computador para assistir algumas coisas também. Exatamente. E no início, cara, tipo, não tinha streaming, o YouTube não tinha disposição dessas coisas, a gente tinha que ir baixar o episódio que tinha saído no Japão, contar com alguma boa alma que falava japonês e ia traduzir para baixar a legenda e jogar em cima. Então, assim, eu acho que isso traz também uma questão da nostalgia, que foi a palavra que você usou e que me fez refletir sobre tudo isso, que eu acho que faz com que, minha percepção, que a nossa geração tenha mais identidade com relação a essas coisas. Eu não sei como que isso tá hoje em dia, né? Se tem tido uma adesão grande a isso ou não. Eu queria ouvir sua opinião sobre esse contexto como um todo. Eu acho que esse efeito, ele pegou não só o mundo dos animes, né? Que é o primeiro que a gente pensa quando você fala essa coisa, mas eu acho que afetou a cultura pop como um todo. E eu posso até sair de filmes e séries e falar sobre música, por exemplo. Quando a gente fala de música, antigamente, a gente tinha alguns artistas que eram absurdamente famosos e assim, meio que todo mundo ouvia eles, né? Desde de Michael Jackson, né? Há muito tempo atrás, assim. E até quando a gente ia para os anos 2000, sei lá, Britney Spears, Linkin Park, era a mesma galera que era muito famosa e todo mundo conhecia. E a gente vai chegando, conforme a gente vai passando os anos, vai surgindo tanta opção de conteúdo, né? Na cultura pop em geral, que acaba ficando mais nichado. É aquilo que você falou da TV Globinho. Todo mundo assistia Dragon Ball. Todo mundo da nossa idade, em algum momento, assistiu Dragon Ball, assistiu Bob Esponja. Parêntese, todo mundo lembra do episódio Dragon Ball parando por causa do 11 de setembro, no meio do episódio. Eu ouvi dizer que isso é uma memória coletiva que não rolou, sabiam? Não, mas rolou. É? Cara, eu lembro. Você lembra mesmo? Eu lembro onde eu tava. Eu sei que era de manhã e eu estava em casa com
meu cunhado e eu tava assistindo alguma coisa que provavelmente ia gostar muito, né? Assim. Eu lembro que eu tava assistindo Dragon Ball e pararam a transmissão pra cortar. avisar o 11 de setembro, caraca, A não ser que doideira. isso seja de fato enfiar essa memória na minha cabeça. Mas eu lembro, eu tenho clareza disso. A minha é meio turva, eu ainda tenho minhas dúvidas, entendeu? Porque tem alguma coisa aqui na minha cabeça também. Sim. É doideira. Mas é isso, todo mundo assistia as mesmas coisas e conforme a gente foi passando, é muita opção de conteúdo que a gente Sim. tem hoje, né? Aí eu falei do exemplo da música, né? Na data que a gente tá gravando, agora a gente acabou de sair do Lollapalooza, né? Teve esses dias. Sim. A gigantesca maioria dos cantores ali, eu nunca ouvi falar. Eu também não sei Nunca ouvi quem falar. são. E você via, eram multidões Sim. pra acompanhar. Multidões, era muita gente. Porque agora as coisas estão mais nichadas. Agora a gente tá nesse mundo da internet. Então, o Marcelo vai assistir alguns animes que eu nunca nem... Às vezes eu nem conheço. Você vai assistir alguns filmes. Poxa, eu nunca ouvi falar desses filmes, né? Eu posso ouvir algum cantor que você não vai ouvir falar. Então, eu acho que isso é uma tendência muito criada pela internet, né? Porque agora, justamente isso que você falou, antes a gente tinha a cultura da televisão ou do cinema, no geral, em que, olha, esse mês vai lançar o filme tal, a Disney vai lançar esse filme. Todo mundo, Sim. todas as crianças vão lá, não, vamos ver esse filme, né? Esse é o filme do ano. Esse é o desenho que está passando na televisão, então todo mundo vai assistir. Assim, eu acho que essas obras específicas ganharam uma força muito grande, justamente porque é uma nostalgia que não é nichada, é uma nostalgia que meio que todo mundo tem. Sim. Isso é muito interessante. Foi desmentido pelo Gemini aqui, tá? É? Não teve Você mesmo? pesquisou também, Felipe? Você pesquisou também. Eu Sabe ouvi por quê? falar. Rapaz. Porque ele tava dizendo o seguinte, que o Dragon Ball era a principal atração da TV Globinho, Sim. mas que ia ao ar às 11h30. E que o primeiro avião atingiu 9h46, ou seja, nem passaram o Dragon Nem Ball. tava passando. Então acho que essa é a memória. Eu acho que era a Porra, expectativa tiraram de que ia Dragon Ball, passar e tiraram. É. tal. E Porque- tá aqui, né? Porque todo mundo lembra disso, né? Tá aqui. Sim. Doideira. E Doideira. porque assim, isso que você falou, cara, é muito real. Eu lembro que era aquele negócio de você assistir o desenho, óbvio que era maravilhoso, a gente adorava assistir, e também tinha uma questão de, tipo, vou chegar na escola, vai todo mundo tá falando disso. Se eu todo não mundo falando assistir, disso. Viu a luta do... pô, se eu não Ai, assistir, que eu vou doido. tomar um spoiler e não vou fazer parte do assunto. Isso se teletransportava pra outras coisas, sei lá, um exemplo besta aqui que me veio, sei lá, Beyblade. Cara, tinha um desenho dos caras que brincavam Nossa, eu de amava peão, muito. sacou? Essa porra aí. E era uma febre, porque todo mundo assistia a mesma coisa, todo mundo queria comprar, e na escola, cara, a galera levava pra brincar junto na hora do recreio, assim. Então eu lembro que Nossa, a gente essa... levava super a sério, pô. Exato. Era assunto sério. Era assim, sério. Cara, vários, Beyblade, Yu-Gi-Oh!, Pokémon TGC, Eu não assisti nada. TCG. Essa época de desenho eu não assisti. Cara, e Muito assim... pouco, Digimon muito pouco, Yu-Gi-Oh!, Beyblade, assisti muito pouco esse negócio. Eu tenho uma história muito Cara, boa de escola sobre Beyblade, porque eu lembro, mais uma memória que eu tenho de quando eu era bem novinho, né? Acho que eu tinha uns máximo 6 anos ali, e tinha um moleque mais velho, que ele tinha Beyblade, e ele chegava pra jogar contra os moleques mais novos. E ele ganhava de todo mundo admirava ele, né? E eu lembro que ele era uma pessoa educada, sabe? Ele chegava e falava, pode jogar primeiro. Ele falava, a gente jogava Beyblade primeiro, ele dava uns 3, 4 segundos e jogava dele. A dele sempre ganhava. É lógico, A gente jogou falava, cara, depois. esse cara é bom, né? Além de ser educado, ainda é bom, né? A nossa sempre parava de rodar primeiro. Aí um dia que eu fui me tocar, eu falei, caraca, Cara, que é isso? A gente era besta. Agora sim, rapidinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente tá falando assim, cultura pop, nerd, geek. Traduz um pouquinho esses conceitos assim pra galera, termos. esses termos. Então, na minha opinião, acho que a cultura pop ela é muito geral. A cultura pop vem de cultura popular, porque então é meio que o que tá na boca do povo, né? Não necessariamente a gente tem não, é Marvel, DC também, né? Mas é aquilo, a gente pode entrar no mundo da música, né? A gente pode entrar em novelas. Tudo que está sendo falado pelo povo, a gente pode chamar de cultura Mas hoje pop. É o mainstream. Mas a galera liga muito a questão, enfim, de heróis, de Pois é. quadrinhos, de música bastante também, mas liga um pouco pra isso pra cá, né? Essa é meio que a origem do termo cultura pop, né? Que a gente vai adaptando e hoje a gente traz mais pra esse É lado. porque é como se fosse um gênero, né? Da mesma Mais coisa, amplo. no mesmo sentido, é a cultura nerd, né? Porque nerd inicialmente veio como essa palavra ligada ao introvertido, ao inteligente e estudioso. E hoje a gente acaba associando o nerd aos filmes, às séries, aos quadrinhos, animes, justamente porque geralmente esse menino estudioso, introvertido, ele gostava Gostava dessas daquilo. coisas. É Então, verdade. virou um link com a coisa ou outra. E agora, na minha opinião, o termo mesmo
relacionado a isso, aos quadrinhos e tal, é o geek. Geek. É o geek. É a galera que, tipo assim, pô, é a galera que vai em evento, cosplay, Nossa. e que vai em pré-estreia de filme da Marvel, e que é isso, vai atrás de anime, que acabou de sair no Japão, já tá no episódio 1000 e sei lá quanto de One Piece, e essa galera é a geek. Sim. Essas são as diferenças dos termos. Você chegou aí em algum desses eventos? Ele falou na Comic Con, né? Não, eu digo, assim, a Comic Con hoje é um negócio grande. Eu vou falar do quando tinha os pequenos aqui em Vitória, que tinha, sei lá, Nipop, tinha esses eventos. os tinha isso eventos de aqui, cara. anime. Você era daqueles isso que ia aqui. fantasiado pro Shopping Vitória? Fantasiado eu não ia não, mas eu ia sempre com a camisa temática. Na camisa temática vale. Pois é. Cara, eu lembro Eu quando nunca eu joguei fui, eu lembro quando eu fui a primeira vez, porque eu sempre gostei muito de dublagem. Assim, Eu também. eu não sou, assim, eu prefiro assistir algumas coisas legendadas. Não, o desenho Por é dublado, costume. velho. Tem como não. É. Cara, eu gosto do legendado, mas eu sempre gostei muito da dublagem, porque tinha algumas pessoas da dublagem que sempre foram pessoas muito marcantes, assim, pra mim. A galera do Cavaleiro Zodíaco, o Hermes Gilberto Baroli, Uhum. o Guilherme Briggs, Goku o lá, Wendel Wendel Bezerra. Bezerra, cara. Pô, a gente dá pra chamar pra gravar com o Ah, Wendel, você hein, fala isso cara. toda hora e não traz. Não falo isso toda hora, não. Eu tentei trazer ele uma vez. Pô, Mas, é assim, essa sensacional. galera foi uma galera que marcou muito a minha infância, né? E eu lembro que uma vez eles vieram palestrar em um desses eventos, foi especificamente o Hermes e Gilberto Baroli. Eu fui pra ouvir a palestra sobre a dublagem. Cara, eu lembro que eu cheguei lá e me senti um peixe fora d'água, assim, porque eu acho que eu era a única pessoa do evento inteiro que não tava de cosplay, assim. Era eu Aham. e 2 primos e o resto da galera inteiro, assim, todo mundo fantasiado. Mas eu lembro que foi uma experiência muito legal, a gente foi algumas vezes. Porque além dessa parte, tinham várias outras coisas que meus primos têm uma idade diferente, alguns 4 anos mais velhos, alguns 8. E eu lembro que tinha algumas coisas que era diferente, dava pra ver, né? Geracional, por exemplo, meu primo mais velho ele adorava os campeonatos de The King of Fighter que tinha de fliperama, entendeu? Uhum. Foi uma coisa que, pô, eu peguei, mas eu devo ter pego no final ali, sei lá, ia na Praça dos Namorados, que é uma praça que tinha aqui perto, e tinha 1 ou 2 ali pra brincar, era fila pra conseguir jogar, mas ele já tinha muito mais acesso, meus outros primos já gostavam muito mais de, enfim, outros assuntos que tinham ali dentro, mas eu lembro que era um evento muito legal, muito bacana, assim, e que de uns tempos pra cá, os mais regionais, menores, assim, acabaram morrendo, pelo menos aqui em Vitória, né? Pois é, acabou perdendo um pouco dessa popularidade aqui na região onde a gente vive, né? Mas antes de entrar no tema do festival de anime, eu queria falar um pouco sobre dublagem também, porque, Sim. cara, também é um universo que eu sou apaixonado. E o que mais me deixa apaixonado é porque eles não fazem uma tradução, simplesmente. Exato. Né? A gente agora tá falando numa época de inteligência artificial que pode substituir os dubladores, né? Porque a gente já tá tendo tradução simultânea com a própria voz, assim, é o futuro, é muito difícil segurar. Mas o trabalho dos dubladores brasileiros é um negócio fantástico, cara. Eles não fazem só a tradução, eles realmente fazem uma adaptação. Atuação mesmo, né, cara? É, uma adaptação pro contexto brasileiro. Assim, piadas que a gente não entenderia por estarem no contexto americano. Às vezes os filmes, os americanos, fazem referências a um programa de TV de lá. E aí eles vão na dublagem e fazem referência a um programa de TV daqui. E assim, isso é incrível. Massa mesmo. E isso faz uma diferença muito grande, principalmente quando a gente fala de animações, que acabam atingindo tantas crianças, né? Sim. E Faz a conexão, né? fazem uma conexão. Eu vi uma entrevista do dublador do Mate, do Carros. Sim. Ele fez alguns personagens muito famosos, assim, e ele falando, né, o Mate, ele é um caminhão, um guincho, né, caipira. Então, lá nos Estados Unidos, ele tem um sotaque muito texano, carregado, é um carregado, é aquele howdy, partner, aquele negócio bem texano, muito forte. Sim. E ele, quando ele começou a fazer a dublagem, ele não tava conseguindo, não tava ficando legal, não tava parecendo verossímil. Aí ele falou, poxa, e se eu pegar o caipira dele e trazer pro caipira daqui? E ele começou a fazer um sotaque meio Chico Bento nele, que ficou, assim, maravilhoso, a voz do Mate do Carros. Sim. E ele falando sobre como ele recebeu um prêmio da Disney, de que não, a sua dublagem do Mate foi a melhor do mundo inteiro. Foi sensacional. Massa. Então, assim, não é só traduzir, não é só pegar um negócio Não é, de fato. mudar. Você dá uma nova roupagem ali pro filme. Vocês já assistiram um filme Tá Dando Onda também? Cara, maravilhoso esse filme, Que cara, dos isso? pinguins que surfam. Cara, esse filme é maravilhoso. Minha esposa Porra, é sabe massa, velho. Sei qual é, sei qual é. todas as músicas. É impressionante. Quando toca uma música, fala, esse filme tá dando onda. Ela conhece todas. Eu lembro. Nossa, Sei lá, cara. Pinguim Surf, você falou os Pinguins. É. Porra, é Não, maravilhoso. e ele é cheio de referência à cultura de surf dos Estados Unidos. Sim. E eles trouxeram pra cá. Então, assim, Ah, esse aí mesmo. Aí, Surf ele Up. mesmo.
Cara, Além das piadas, das gírias brasileiras que eles usavam, por exemplo, o protagonista, que é o Cadu, ele é um surfista que ele veio do Rio de Janeiro. Então, assim, obviamente isso não tá no filme original. lógico. Né? Você tem o João Frango, que ele fala no filme. João Frango é um personagem maravilhoso. Que ele fala no filme que ele, se eu não me engano, ele surfava no Missouri. Né, que é uma região meio pântano lá dos Estados Unidos, e a piada era justamente essa, tipo, Sim, cara, não tem onda não tem. ali, Aham. como que você surfa ali, você é doido, sabe, e se você traz isso pra cá, ninguém ia entender, Claro. Missouri, o que é o Missouri, né, pra galera que mora aqui, e aí eles transformaram no Pantanal Mato Grossense, não, eu surfo no Pantanal Mato Grossense, ele fala, então é uma parada muito maneira, sabe, é um trabalho lindo, eu sou muito admirador da dublagem também. Sobre essa questão do geek, nerd, enfim, que seja, pelo menos na minha época, era muito forte o quadrinho. Uhum, Porra, eu me apaixonei pelo Homem-Aranha lendo os quadrinhos. sim, Li várias sagas e tal. Porque eu lembro que minha mãe falava assim, ó, eu quero que você leia. Escolhe o que você Importa quer. o quê, né? alguma quero coisa que tem que você ler. leia. É. E, porra, ainda bem que foi o Homem-Aranha. Hoje, o quadrinho, tipo DC, Marvel, esse assim, vou dizer assim, ocidental, ele me parece que não é mais a mesma potência. Definitivamente não. Né? Então, me parece que sei lá, a produção ocidental ficou mais para filmes e séries. Ponto. Mas quando eu penso em mangá e anime, e aí, óbvio, eu tenho que ir pro Japão, agora, Coreia, com o Solo Leveling, por exemplo, diz que a China também tá destruindo, tá vindo muita coisa boa da China, mas enfim, aí eu já vou pro oriental. Cara, é um mundo. Por que a gente tá falou muito muito do forte. ocidental aqui agora, né? Mas Sim. lá nesse mundo oriental, cara, dizem que. Eu não sei se é verdade, vou até pesquisar aqui daqui a pouco. Mas dizem que a cultura de Dragon Ball tem um impacto gigantesco na economia japonesa, Uhum. né? Então, assim, fala um pouco assim sobre essas diferenças assim que existem hoje, né? Até porque hoje eu consumo mais até mesmo os desenhos, não posso falar desenho, né? Os animes, mangá não, mangá eu não consumo. Vai cair Mas em cima. os animes do que as outras. Do que as Uhum. outras culturas. Eu consumo muito mais. Então, fala Essa um pouco questão pra gente. das HQs e dos mangás, eu acho que tem uma diferença primordial que influencia muito no porquê que as HQs estão ficando mais nichadas, né? Mais aquela galera que ama mesmo, que tem o hábito de ler, que continua tendo esse hábito. E é difícil atingir o público novo. As HQs, hoje, elas são muito difíceis de você começar. Tipo assim, eu quero ler o Homem-Aranha. Por onde eu começo? Não. muita coisa. Obviamente pelo Amazing Spider-Man 1, a primeira história do Homem-Aranha. Você vai chegar lá, é uma experiência muito legal pra quem é fã do Homem-Aranha. Porque você vê como o herói surgiu. Não tem fim mas- também, né? Não tem fim praticamente. E a questão é que é uma história, assim, como é que eu posso dizer? É um quadrinho datado, querendo ou não. Apesar de ter esse sentimento, nossa, olha só como ele surgiu, né? Os diálogos, eles são meio esquisitos pra gente que tá acostumado com as histórias de hoje, sabe? Sim. Então, assim, não é simplesmente você... não é a melhor ideia você começar a ler Homem-Aranha pelo Homem-Aranha 1. Não, aí talvez você possa ir lá pelo Ultimate Spider-Man. Não, começa no outro Spider-Man ali na edição 63, que eles reiniciam a história e ali começa... Então, assim, você tem um universo de quadrinhos tão grande, tantas histórias, tanta coisa que já começou, gente que morreu e voltou. É um negócio um pouco difícil mesmo, né? Agora, quando você vai pros mangás... Ele é sequencial, né? não, eu quero ler Naruto, começa do Naruto 1. Eu quero ler One Piece, começa do 1. E vai lendo. É isso, você tem uma sequência, eles têm uma linha narrativa que eu acho que facilita muito uma pessoa, tipo, cara, eu quero entrar nesse mundo. E ela vai lá e consegue entrar com muito mais facilidade. O caminho é linear, né? E é legal que a gente vê até essa referência com os filmes e séries, né? Que justamente aconteceu isso. É tanto conteúdo, tanta informação que você não sabe por onde Você se começar, onde perde. acompanhar. Você se Cara, perde. E essa questão na cultura lá é muito forte, cara. Eu lembro quando teve, acho que foi Olimpíadas no Japão. E, assim, cara, os personagens que o Japão apresentou como mascotes da Olimpíada eram o Mario e o Pikachu. Tipo assim, o primeiro-ministro, cara, esqueci o nome dele, Abe Shinzo, eu acho, ele apareceu no encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 fantasiado de Mario, cara. Saindo do cano. Exato. Muito Cara, bom. primeiro-ministro do Japão, mano. Tipo assim, um cara Doideira, fantasiado de Mario. Tem uns números aqui, diz que a receita anual só pra Bandai, que é sei lá, boneco, tal, etc., é 900 milhões de dólares, cara. Não, Dragon Ball. faz mais jogo, faz muita coisa. Aí na parte de desenho é a Toei, né, blá blá blá. Sim. Mas aí fala também aqui que o valor de mercado
ultrapassa 23 bi. Não, cara, procura da Pokémon Company e da Nossa, Nintendo, pra doideira. você ver. Eu acho que isso- chuto que é muito mais. Recuperando o assunto que a gente falou lá atrás, sobre, nossa, mas como que seus pais começaram a levar a sério, como que as pessoas começaram a levar a sério. Hoje, assim, não tem como negar que é um mercado multibilionário, é um negócio que, tipo assim, ó, isso daqui não é só brincadeira, isso não é piada, tem gente ganhando muito dinheiro com A isso. games hoje é maior do que a indústria do cinema. E a gente realmente vê, a indústria de games é maior que a do cinema, e a gente vê que realmente tá surgindo uma cultura geek. O que a gente pode associar isso com o futebol, por exemplo, que você torce para um time e você é apaixonado por esse time. Poxa, vamos dar um exemplo, eu sou flamenguista e o Flamengo tá mal. Eu não vou deixar de acompanhar o Flamengo, porque eu amo torcer pro Flamengo. Não, eu amo o Flamengo, é o meu time, entendeu? É um sentimento de pertencimento que as pessoas agora estão tendo com a cultura pop também. Sim. Eu sou o fã do Homem-Aranha, eu sou fã da Marvel, eu sou fã de animes, eu sou fã de One Piece. E isso é identidade. Então, quando você tem identidade, você tem um mercado que lucra com um consumidor fiel. Sim. E isso é muito interessante. Eu estava lendo um estudo que a Omelette Company fez, né? A Omelette que é a grande empresa de cultura pop geek aqui do Brasil, né? São eles que organizam a CCXP também. Eles fizeram uma pesquisa falando... Não. São eles que organizam. Vale a pena muito. Eu gosto demais. Eu sou apaixonado. A Letícia vai querer. Dá vontade de comprar. Já aviso que dá vontade de comprar tudo quando você tá lá. É doideira. E eles fizeram um estudo chamado Geek Power para analisar como é que tá o comportamento mercadológico dos nerds, né? E alguns estudos que eles fizeram mostraram que hoje, além da gente ter esse sentimento de pertencimento, o nerd que realmente gasta dinheiro, o nerd que ele realmente consome essa cultura, já não é mais aquele que é tão introvertido, excluído. Pelo contrário. Agora, o que mais movimenta a economia nerd são famílias. Famílias, muitas vezes, por exemplo, um pai, ele é fã... Sou eu, velho. Ele é fã... Tá vendo? Ele é fã dos videogames da Nintendo. Ele vai ter um filho. O filho vai ganhar um Nintendo Switch ali na primeira oportunidade que tiver. O armário da minha filha é só Goku, Vegeta, de adesivo que eu comprei pra mim, pra botar na garrafinha, pra botar aqui. Sobraram, principalmente os heróis da Marvel e do Dragon Ball. Cavaleiros do Zodíaco eu não achei e tal, mas assim, ela sabe o nome de todos. Esses dias eu perguntei pro ChatGPT, já posso assistir Cavaleiros do Zodíaco com minha filha? Pois aí o ChatGPT, não, tá muito novo, tá com 3 anos e meio. Meu filho tá nem previsto ainda, mas ele certamente vai ter que fazer a escolha do Pokémon, dos 3 iniciais. Obrigação, antes do primeiro ano de vida. Certo que se chamar Goku. Não. Se Júlia topar... Você sabe que eu tentei botar... Vambora. O nome da minha cachorrinha agora eu tentei botar Saori, né? No caso de Cavaleiros do Zodíaco, Letícia barrou. Não. Muito bom. Eu falei com minha noiva, não, o nome do nosso filho vai ser Peter Parker McQueen, você sabe, né? Que isso? Não, é sério, não tem como não ser. Então, mas essa que é a parada. Então a gente tem famílias, e aí, por exemplo, a mãe, ela era apaixonada por Jogos Vorazes, ela é uma leitora, ela vai querer que a filha leia as histórias de Jogos Vorazes. E essa galera, assim, movimenta realmente uma economia que fala sobre identidade. Cresceu ouvindo essas coisas e agora chegou numa fase que a gente tá numa idade produtiva e com... E a gente não largou. De gastar, exato. Mas é porque é leve, sacou? Diverte, cara. Diverte, velho. Não, cara, mas é porque assim, eu lembro disso, assim, quando eu era criança e tinha, cara, várias dessas coisas que eram febre, tinha pra promoção do Pokémon com Guaraná Antártica. Nossa, que saudade. Você comprava garrafinha e vinha as miniaturazinhas. Tinha um zilhão dessas coisas. Que saudade. Cara, eu queria tudo, sabe? Assim, e por questões de condição financeira não das melhores, e minha mãe também pesando a mão, era sempre discurso, pô, já tá indo muito, segura, não sei o que, tal, na volta a gente compra. Perfeitamente. E por aí vai. Cara, hoje, assim, eu tenho meu dinheiro, eu tenho condição de fazer esse tipo de coisa, isso aí. bicho, é a hora de fazer, entendeu? A gente vai gastar. Não tem como precisava ter uns videomakers aqui, né, do pra gente fazendo, ter que todo mês comprar um novo ali, né? Pois Rapidinho, só um dado aqui que eu fiquei de pesquisar aqui. A indústria dos animes é 32 bi, tá? Projeção 2026. Cinema, 38. Cara, então eu tô falando que é diferente de 6 bi só. Pode subestimar isso aí? Não pode. E, agora olha que doideira. Games, 210 bilhões, cara. 210 bilhões. O custo de produção olha de um isso, game é 7 surreal vezes. E o que eu acho do que de cinema. E o que eu acho mais interessante é que nessa mesma pesquisa Não, mas feita eu tô falando de pelo... faturamento. Não, eu sei.
Eu Pois tô é. falando assim, em linhas gerais, o cara vai faturar e vai gastar. Mas eu digo, Sim. Sim. O que eu achei mais interessante nessa pesquisa também é que mostra que as empresas hoje estão com uma estratégia de cross-sell, que é muito interessante porque eles perceberam que não são públicos diferentes. Sim. Hoje em dia, o cara que gosta de cultura pop, cultura geek, ele não gosta de uma coisa. Não, eu assisto animes. Não, eu vejo filmes. Eu jogo videogame. Não, o consumidor da cultura Faz pop ele faz um faz pouquinho um de pouco de tudo. tudo. Ele vai pro trabalho ouvindo o álbum da Taylor Swift, e aí ele chega lá no trabalho, e ele faz, no tempo de almoço, ele faz as missõezinhas do jogo, e ele chega em casa, ele assiste o episódio da série, antes de dormir ele lê um capítulo do livro. Então é muita coisa, a ponto de que eles estão realmente fazendo esse cross-selling, que é essa atitude de vender produtos diferentes para o mesmo público. Sim. Basicamente, por exemplo, você tem o mangá de Dragon Ball, explodiu. Eles vão lá e fazem o anime de Dragon Ball. Explodiu. A mesma galera que lê o mangá vai querer ver o anime. E aí é verdade. Não Saudades- tocamos nesse assunto do filme de saudades Dragon do Ball. live action. Dragon Ball Evolution a gente não pode. Demais, velho. Assunto Shenlong proibido. era uma Tabu. taruíra. E aí você vai lá e lança o videogame do Dragon Ball. As pessoas que leram o mangá e que assistiram o anime vão querer jogar o videogame do Dragon Ball. Então, assim, olha o dinheiro que isso vai movimentando. Claro. É muita coisa. Mas eu nunca vou esquecer um parênteses rápido quando lançaram o Dragon Ball de Nintendo Wii, que você com o controlezinho na mão fazia assim pra Nossa. soltar a câmera O errada. O Kinect Eu não usava, no Xbox não usava. também. Agora, os caras não sabem fazer filme, não, tá? Vamos deixar isso aqui claro. Vocês não sabem fazer filme. Cultura oriental, ele não sabe. Porra, os Cavaleiros do Zodíaco não conseguiram. Porra, uma carniça. O filme também do Dragon Ball. Horrível. Mas eles estão começando a fazer umas séries legais. Sacou? Não sei se você viu. Acho que é porque acho que você não gostava tanto. Mas a série do Yu Yu Hakusho foi aceitável. Uhum. Foi vi. aceitável. A do One Piece agora, que eu nunca li nada, nem vi o desenho de One Piece. Eu tô gostando porque me parece ser muito fiel. Eles aceitam, eu tava falando, até falando com o Felipe antes de começar o episódio. Eles aceitaram, vamos chamar assim, o ridículo do desenho. Exatamente. Né? E tá legal, cara. É uma série que tá legal. Então, assim, Netflix ali tá mandando bem assim nisso. Agora, último ponto aqui, antes da gente entrar na fase final. As pessoas brincam hoje que os heróis, né, de antigamente, vou falar principalmente antigamente, ali, Dragon Ball, com Goku principalmente, Yu Yu Hakusho com Yuzuki e o Cavaleiros com Seiya, ajudaram a moldar o caráter do homem hoje. Entendeu? Do homem, assim, da pessoa que assistia, né? Sim. Porque esses personagens principais, eles são personagens que eles são heróis, não no sentido de serem super poderosos, mas, cara, os caras são perfeitos em moralidade, sacou? Uhum. É o cara que vai defender o fraco, é o cara que vai ser sempre muito amigo, é o cara que quer a todo custo o mundo, respeita as pessoas. Cara, se você pensar Goku, Seiya, esses aí quando você pode trazer mais, o do Demon Slayer lá, o Tanjiro, o Yuji do Yu Yu Hakusho, cara, eles são caras assim, bicho, esse é o exemplo. Eram bons exemplos, entendeu? Eu quero que esses caras sejam exemplos pra Alice, por questões de moralidade e tal. Exatamente. Lógico que aí depois você tem o anti-herói ali, Sim. você tem os parceiros que não são tão perfeitos, que tem suas... Mas o principal é sempre... E acho que isso vem muito da cultura japonesa, né? Os caras são bem a cultura japonesa do respeito, da tradição e tal. Pois é, isso é uma característica muito interessante, porque eu sinto que as gerações atuais podem perder um pouco disso, porque hoje tem muita criança que, consome conteúdo feito por inteligência artificial, né? Fica vendo uns vídeos meio qualquer coisa, produzido por pessoas que não necessariamente são pessoas tão boas assim, né? No sentido de caráter, de moral. E eu defendo muito, muito na hora de levar esses filmes, essas séries, os animes a sérios, de que realmente existe uma mensagem muito forte naquilo ali. E é algo que, principalmente quando a gente acompanha na infância, a gente acaba carregando pro resto da vida. É isso mesmo. Eu tinha falado com o Marcelo antes do podcast começar. Tem aquele meme, né? Tipo, o Goku sabe que você não comeu seus legumes hoje. Assim, apesar da piada, tipo assim, cara, o Goku, ele é uma referência de moralidade. O Superman, né, indo pro lado ocidental, ele é uma referência de moralidade. Que quando a criança assiste, a gente entende, olha, tem o lado do bem e o lado do mal. E, poxa, eu não vou querer ir pro lado ruim. Poxa, o que eu tô fazendo aqui, às vezes, mentir, né? Se a gente for até mais atrás, né? O He-Man, eu lembro que tinha as lições de moral no final dos episódios. Ele falava, O primeiro filme do Pokémon com Mewtwo é bizarro. Isso, cara. Aquele lá é... Pois é. E até mesmo... Eu lembro desse filme aí. Pô,
Tá Não, doido. é lindo demais, cara. Mas eu- Porque os filmes, eles carregam mensagens que a gente não Exato. pode subestimar. E até mesmo quando os personagens não são bastiões da moralidade, muitas vezes a gente via histórias antigas que traziam a lição Sim. Sim. com base nesse comportamento deles. E você não acha que esse mundo ajuda muito algumas pessoas? Vamos lá. O mundo hoje, ele tá um mundo muito... Ao mesmo tempo que ele é muito inclusivo, ele também é muito exclusivo. Uhum, Quando sim. você pensa em rede social, eu imagino que você... Você tá com quantos mil seguidores lá hoje? No Instagram, Instagram, eu tô Instagram, com é. 76 mil. 76. Deve rolar uns haterzinhos ali, umas bestagens ou outra de vez em quando. Eventualmente, eu não tenho muitos haters não, graças a Deus. mas às vezes Mas, aparece. enfim, É. a sociedade hoje ela também é muito excludente. E eu vejo que essa expansão do acesso a esse tipo de cultura, quando você pega, por exemplo, a Crunchyroll, né, que tem tudo lá, Uhum. parece que tem também uns aplicativos pra ver os mangás Sim. e tal, e por aí vai, tem todo... Cara, eu acho que essa parada, inclusive, ajuda alguma molecada aí a ter um lugar onde ele se sente confortável, né, velho? Exatamente. É realmente uma região de conforto. É ali que pô, depois. Opção, sei lá. Depois de. Às vezes você tem um dia cansativo, às vezes você quer ficar ali no seu mundinho, né? E, por exemplo, eu tenho um pouco disso com videogame. Eu sou apaixonado por jogos assim, mais RPG, esses jogos em que você acaba construindo a sua própria história dentro do jogo, né? Você tá Tudo... jogando esse novo aí agora, Crimson Desert? Não, ainda não joguei. Rapaz, Ouvi mas falar. tá É bom? falando- não sei não vou jogar não, é muito amplo. Mas eu gosto muito de, tipo assim, de jogos dedicar muito imersivos. Sim. E isso vai de FIFA até Baldur's Gate 3, que é um RPG. Porque quando eu jogo FIFA, eu não gosto de pegar partidas isoladas. Eu gosto de criar uma carreira como treinador de um time. Vai pra aquele mundo. Não, né? eu vou gerir essa equipe, cara, e é engraçado, porque quando eu tô jogando, às vezes eu acabo me envolvendo tanto. Aí, por exemplo, chega na Copa do Mundo, aí eu vou ver um jogo da Croácia e tem lá um zagueiro que eu contratei pro meu time. Eu falo, é o meu garoto, olha onde ele chegou. Entendeu? Essa parte da imersão, Massa. às vezes te traz pra uma zona de conforto que é muito legal, que você se distrai, você consegue dar uma limpada na mente, sabe? Pensar em outra coisa. isso também. Você entra em outro mundo. Você entra em outro mundo. Os jogos de RPG, você cria os personagens. Hoje em dia a gente tem jogos, eu citei o Baldur's Gate 3. Cara, é um negócio de maluco. Eu não falo. Você tem muita liberdade. Você pensa, como que o jogo conseguiu fazer isso? Porque você consegue ir passando as fases de milhares de jeitos diferentes. Eu vi um vídeo, era de uma fase desse jogo, que mostrava um acampamento de goblins, assim, e você tinha que chegar na líder deles, né? Enfim. E você podia resolver aquilo ali, você podia, se você era um bárbaro, você podia chegar lá e Sei lá na mão. zerar os goblins, mas não, esse era o caso do meu personagem, eu criei um personagem que era um mentiroso do bem, assim, ele começava a enganar as pessoas pra conseguir o que ele quer, mas ele não era vilão, assim, entendeu? Ok. E aí eu convenci os goblins de que eu tava do lado deles, entendeu? Aí cheguei na chefe Aí dele. chega esse nível de interação. Chega, aí tem outro, e você tem que conversar com todo mundo, e aí eles podem ficar convencidos ou não. Você pode perder ali e ter que entrar na luta, entendeu? Mas não, você vai resolvendo a conversinha, você vai ganhando a confiança. Às vezes você consegue trazer alguns deles pro seu lado. Tá doido. Aí tem um outro camarada que ele tem o poder de se transformar em animal. Ele se transformou num ratinho, conseguiu passar da fase toda, assim, voltou ao normal, conseguiu pegar a líder, entendeu? Não sei. Então, assim, é muita liberdade a ponto de que não parece que você tá jogando videogame. Legal. Parece que você tá vivendo uma história ali. E um parêntese sobre isso. Isso tudo começou com papel e dado, cara. Eu cheguei a jogar, joguei pouco, mas eu cheguei a jogar RPG de mesa que chama, né? Que era tipo... Rapaz, tem que ter criatividade nessa Cara, porra aí. eu lembro que na leitura que tinha no shopping, tinha no segundo andar as mesas, cara. Você chegava lá, era briga de gente querendo pra conseguir sentar, Isso eu nunca jogar, joguei muito etc. Uhum. E aí isso foi a base a partir da qual os jogos nessa pegada foram criados. A base é a nossa imaginação, né? Sim. Hoje é muito mais fácil com os videogames, porque você consegue visualizar. Mas sem os videogames é isso, as pessoas já imaginavam por si só, não precisa de muita coisa. Se você realmente se convencer, não, vamos entrar nessa história de cabeça. Sim. Vamos levar a sério. Fica um negócio divertido e fica um negócio que te tira do mundo por um tempinho. Um parêntese sobre isso também, aquele desenho antigaço que nunca teve fim, a Caverna do Dragão. Os episódios eram escritos a partir de pessoas sentando na mesa e jogando um RPG de papel, se eu não me engano era o D&D, Uhum. e aí eles terminavam o jogo, voltavam e escreviam pra dizem galera que fazer teve final sim, né? Que o vilão era a porra do unicórnio, um negócio desse, ou Não, o mestre dos tem, magos. tem várias teorias. Teorias. Várias teorias. Não tem nada confirmado. Assim, então, muitas histórias diferentes aí do final, mas uma delas é essa. Boa, boa. É. Cara, vamos lá. Muito boa, muito boa. Agora aqui nossa segunda parte aqui, vamos
ter que conhecer um pouquinho mais o Felipe, tá? Uhum. Até mudei aqui um pouquinho a ordem pra ficar mais legal aqui. Vamos lá. Relembrando, Tomasi, Fucap, Monza e Claides. Filipão, uma brincadeira de infância. Brincadeira de infância. Isso tem que ser físico ou pode ser videogame? Escolhe. Putz, eu acho que eu vou escolher um PlayStation 2. Boa, boa. Nossa, o que eu vivi ali. Estilo musical. Estilo musical, eu sou bem eclético. Eu gosto de um pouco de tudo. Eu vou ali por músicas dos anos 80. Boa. Aquela pegada que a gente tá vendo no Stranger Things, no Guardiões da Galáxia. É aquilo ali, eu gosto de música com sintetizador, sabe? Mas eu escuto pouco de tudo. Terminei de ver o Stranger Things agora, achei bem legal, cara. Muito bom, Gostei do também. final. O final meio questionável, mas é interessante. Ficou no ar, né? Ficou no ar. Ficou no ar, mas achei bacana, achei bacana. Bem feito, gostei ali. Tem uma banda favorita? Uma banda favorita? Olha, eu gosto do Linkin Park. Porra, Eu tenho um carinho pelo Linkin Park. Mas sabe como o Linkin Park conseguiu continuar bom mesmo com a morte do Chester, né? É. Na minha opinião, ficou muito bom. Cara, O CD novo é muito bom. ficou Gostei muito também. legal. Respeitou, tá E respeitado ali, não e quer dizer legal. que tá substituindo, mas... Sim. O, Pô, le- tá moleque pra caralho. o legal foi que Shinoda é brilhante. ela não. A proposta deles não foi achar um cara pra substituir o Chester. Eles, não, vamos vir com uma outra proposta e que reinventou a banda. É sensacional. Eu achei muito interessante o que eles fizeram. Um princípio. Um princípio amor a Deus. Não tem como, eu sou evangélico. Um livro. Um livro, O Fim da Eternidade. É o meu livro favorito. Ele é do Isaac Asimov. Eu gosto muito de ler ficção científica. E é uma história que fala sobre humanidade. E tem. É sobre uma agência temporal. Você já assistiu na série do Loki? Já. Não vi. A série do Loki foi inspirada nesse Tá, livro. então você não pode ver nenhum filme que vai sair agora aí do... É. A Loki não pode. Mas aquela questão da agência temporal que cuida da linha do tempo foi inspirada nesse livro. Massa. E assim, tem uma lição de moral muito interessante sobre humanidade, né? Sobre os erros, de como às vezes os erros da humanidade acabam O novo agregando. Loki vem aí, inclusive, disso, então. Não Mas duvido, sério, assim, pois é. dos filmes novos da Marvel, você pode deixar muito sério de lado. Loki você não pode. Anotado. Vai embananar demais aí. Não vai entender nada. Agora vamos lá. Melhor quadrinho. Melhor quadrinho, eu tenho um que eu gosto muito, que é Homem-Aranha Azul. Eu gosto muito de quando as histórias humanizam de verdade os personagens, né? E essa história é praticamente um ensaio dentro da cabeça do Peter Parker. Tem a história clássica de que a Gwen morre, né? Que a gente viu no Homem-Aranha do Andrew Garfield. E é uma história nos quadrinhos que é o Peter já casado com a Mary Jane, já com vários anos sendo Homem-Aranha. E ele liga uma fita cassete e começa a gravar como se ele estivesse mandando um recado pra Gwen, falando sobre como aquela situação ainda mexe com ele, que ele deixou ela morrer. Né? Então você vê toda a história dos dois e como isso foi importante pra quem o Peter Parker se tornou hoje. Eu acho uma história linda, linda, Nossa. linda. Nossa. Um mangá. Um mangá, eu gosto muito dos mangás clássicos de Dragon Ball. Eu colecionava quando era mais novo. O Goku criança. Eu tenho até mais carinho por essa fase do mesmo? Goku criança do que o Dragon Ball Z. De tanto que eu gostava. Era bem legal. Game de esporte. Um game de esporte? FIFA. FIFA no modo carreira é aquilo. Eu sou fissurado no modo carreira do FIFA. Eu gosto muito de Game jogar. de terror. Game de terror. Hoje eu não jogo muitos games de terror, mas um que eu joguei muito foi Slenderman. Vocês lembram da época do Slenderman? Lembro Foi desse muito, Slenderman. foi muito Não popular. joguei muito não, mas eu lembro. Foi muito popular no YouTube. A galera fazia vídeo reagindo e eu Aham. assistia vários e eu comecei a jogar também pra tentar ganhar o jogo. Né, você tinha que pegar todas as folhas de papel e ele ia aparecendo atrás de você tomando susto. Era muito legal. Gostava. Um game Souls-like. Um game Souls-like? Eu quero muito jogar Elden Ring. Eu não joguei ainda. Sabe aquele jogo que você tem certeza que você vai gostar? aí você vai E gastar você tá tempo, enrolando. filho. Esse é o problema, porque eu não sou o jogador mais habilidoso do mundo, tá? Aham. Mas eu gosto muito do conceito do jogo. Eu vou dizer o primeiro Dark Souls que eu jogava no PlayStation 3, eu lembro. Dark Souls é massa. Um game de aventura. O game de aventura, Sem ser RPG, hein? sem ser RPG. Eu vou falar The Last of Us. The Last of Us, o 2. Pra mim, o The Last of Us 2 é
uma narrativa perfeita quando a gente fala de videogame. Porque eu acho que ele brinca com as nossas emoções de um jeito que só funciona a partir do momento que você tá no controle da Ellie. Porque ele faz... Ele conduz essas emoções. Ele faz você sentir um ódio muito grande pelo que acontece, né? Sem spoilers, mas ele faz sentir um ódio muito grande. E aí depois você vai ali comprando a briga de vingança da Ellie. E aí ela vai se afundando, se afundando, se afundando naquilo. E chega um ponto que você fala, acho que ela tá passando do ponto, eu não quero mais fazer isso não. E aí você vê o lado da história da Abby, que é outra personagem, e você vê que, tipo, cara, talvez eu não devesse odiar ela tanto assim. Tipo assim, quando eu consumo qualquer obra, videogame, filme, série, o que eu mais gosto é quando ele me faz ter emoção. O que eu não gosto é quando eu assisto algum filme e, tipo, eu saio de lá, eu não lembro nem do nome, sabe, dos personagens. É tipo assim, não mudou em nada a minha vida. Sim. Eu gosto quando eu sinto alguma coisa. Pode ser medo, pode ser riso, pode ser empolgação, qualquer sentimento. E, assim, The Last of Us traz muito sentimento. O Neil Druckmann, que é o escritor, já falou, já deu a deixa que vai ter o 3. Vai ter o 3, né? E agora, um game de fantasia e RPG? Eu fico entre Baldur's Gate 3 e Skyrim. Eu acho que eu vou dar essa moral. Que desgraça. Eu comprei esse Skyrim uma vez, velho. Skyrim é muito bom, eu gastei, acho que 2 horas. Eu acho que eu não consegui sair da caverna, que eu tava assim, vai tomar... E vendi o jogo. Falei, não sirvo. Esse nível de RPG eu não sirvo. Tá doido. Olha, meu nível de RPG máximo, RPG que é só RPG, é tipo The Witcher, assim, sacou? Que já é uma história um pouco mais definida. Assim. É o máximo ali, velho. Por isso que esse Crimson Desert aí, pelo que eu vi, velho, é muito amplo. É muito aberto, vai ser, não, massa, mas não é pra mim, não. É o Ring do caralho, Souls-like eu gosto muito, mas tem que estar com... Skyrim é maravilhoso. Tem que estar com a sanidade em dia pra jogar Souls-like. Não é mole, não. Já zerei alguns, mas... Não é tanto minha praia. Pois é. O Skyrim, eu vou colocar em primeiro lugar, vai ser o Skyrim, porque eu joguei tanto esse videogame, e assim, eu acho que eu poderia criar um universo cinematográfico só com os personagens que eu criei. Porque eu era meio enjoado com isso. Porque todo dia eu abri o Skyrim e falava, cara, eu quero criar um personagem novo. Eu já criei de tudo. Eu já criei um gato carioca, ladino. Eu já criei um cara que era mais o paladino clássico. Eu já criei uma maga ilusionista. E eu ia fazendo missões. O Skyrim te dá muita liberdade. E assim, eu fazia missões diferentes com eles. Faltou o principal, o arqueiro stealth aí. Que é com certeza. Esse gato era um Khajiit, né? Ele era o arqueiro stealth. Nossa, era o mais legal de jogar. Era o que eu mais gostava. Eu já criei, inclusive, eu esqueci o nome do lagarto, da raça dos lagartos do Skyrim. Caramba. Pô, me fugiu o nome. Deu branco. Também. Mas eu criei um pacifista. Eu falei, cara, eu vou jogar Skyrim, eu não vou matar um lobo. Eu vou tentar ir passando das fases. Eu baixei um mod de bardo, pra você ter um instrumento musical, e eu ia ganhando dinheiro tocando nos bares, assim. E assim, cara, era muito divertido. Tinha que ir de taverna em taverna, tocando e tendo que tomar muito cuidado, porque na estrada os bichos iam querer me matar. Eu consegui uma habilidade de ficar invisível, e aí eu tinha que escapar deles. Então, assim, é tanta viagem que eu já vivi em Skyrim, é tanta criatividade que eu já joguei ali dentro. E com certeza. Um console. Um console? Acho que eu vou falar o PlayStation 2 de novo. Foi o que mais marcou minha vida. Tem muitos assim, mas o PlayStation 2. Um herói da vida real. Da vida real? Rapaz. Da vida real. Pra não ser clichê, falar meu pai, assim, porque eu admiro muito meu pai, com certeza é um herói pra mim. Mas eu quero falar uma inspiração que eu tenho, que é o Walt Disney. O Walt Disney, o que ele faz, eu tenho um livro lá em casa sobre a história dele e a forma com que ele revolucionou a forma de você lidar com a cultura pop em geral, em levar a sério e falar, olha só, não é uma coisa só pra criança, isso aqui os pais podem curtir junto com os filhos, podem viver uma experiência. Aqui não é só você se divertir, é viver realmente uma experiência. Tipo assim, tem tanta coisa que o Walt Disney fez de criatividade, de inspiração. Ele e o Stan Lee, assim, eu tenho um carinho muito grande por eles E um herói da ficção. Um herói da ficção, Homem-Aranha de longe. Eu sou fissurado pelo Homem-Aranha. Melhor anime. Vai. Cara, melhor anime é difícil. Eu vou falar One Piece. Eu ainda nem terminei, mas eu gosto muito de One Piece. O melhor desenho. O melhor desenho, caraca, tem muitos. Eu vou falar
Ben 10. Ben 10 clássico. Caralho, eu Nossa, lembro desse treco aí. Não caramba, assistia, não, eu mas lembro que, tipo assim, quando eu Ele se comecei... transformava, né? O relógio, Eu acho, além de eu achar uma ideia muito criativa, eu acho muito genial, porque a partir do momento que ele pode se transformar em alienígenas diferentes, os episódios eles ficam menos repetitivos e fica mais emocionante. Ok. Tipo, ele resolve as coisas de forma muito diferente. Legal. E assim, eu lembro que quando eu comecei a gostar de Ben 10, eu comecei quando estreou. E eu tinha ali pela faixa dos 10 anos, não tinha nada de Ben 10. E aí eu cismei com minha mãe que eu falei, não, quero que minha festa de 10 anos seja do Ben 10. E não tinha nada. O painel da minha festa teve que ser um lençol do Ben 10 que ela achou, assim. Foi muito legal, é. O herói mais forte. Agora, mais forte. Eu vou votar no Goku. Goku. É. Eu acho que dá pra apelar, chegar essas entidades aí Sim, sim. da Marvel da DC, mas o Goku, pra mim, ele é o ápice Ele de é super-herói, assim, de superação. Eu gosto muito. Quem é o melhor vilão? Melhor, não significa que é bom, né? Mas o vilão mais irado. Magneto. Magneto, ele é massa. Magneto. E o melhor anti-herói? Melhor anti-herói. Eu vou votar no... Acho que o Wolverine dá pra considerar um anti-herói. Ele é. Não, com Massa. certeza, com certeza. É. E a melhor série? Melhor série? Olha, a minha série favorita é How I Met Your Mother. Eu gosto muito dessa série. Boa. Mas eu acho que, tipo assim, se for pra escolher a melhor, não a minha favorita, pra mim, Game of Thrones é outro nível. Eu tô reassistindo agora com minha noiva e, cara, sabe quando você lembra, tipo, caramba, agora eu lembro por que eu gostava tanto dessa série. Nossa, os diálogos, assim, é um negócio muito bem feito. Melhor filme de herói? Filme de herói. Deixa eu pensar. Eu vou votar no Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Bom pra caralho. Que é justamente que mostra essa humanidade do Peter Parker e E o melhor filme de ficção? ficção no geral. É. Caramba, agora você me pegou. Deixa eu ver. De Volta pro Futuro. Pô, De Volta pro caralho. Futuro. Pra mim, o De Volta pro Futuro ele consegue trazer o conceito da viagem no tempo de uma forma... eu lembro de uma entrevista que eu tava vendo, né, deles falando, dos produtores, e que é um filme de viagem no tempo, é um filme que, em tese, é um tema denso, é um tema complexo, só que é uma história de família, né? É um filho tentando juntar os pais, assim, tipo, caraca, eu voltei no tempo, atrapalhei os meus pais a se unirem, agora eu tenho que juntar os dois de volta. Então, Tem muito tempo que eu não vejo. essa união entre a ficção científica e essa história meio família, eu acho um negócio genial. E como eles, por exemplo, nessa entrevista que eu assisti com os produtores, eles falavam que assim, na hora de produzir a trilha sonora, eles falavam, não, então vamos fazer uma trilha sonora mais família. Não. Eu quero a trilha sonora épica. Eu quero a música, tipo assim, que engrandeça a viagem no tempo, mas que a história seja família. Essa união das duas coisas eu admiro muito. Eu vou votar em... Se tivesse um herói pra você jantar. Melhor, um personagem pra você jantar. Com quem você jantaria? Um personagem pra eu jantar. Eu tenho que pensar. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o Homem-Aranha, né? Peter Parker. Mas assim, em questão de, tipo assim, de sabedoria, eu acho que eu jantaria com o Gandalf. Eu acho que o Gandalf me daria uns conselhos de vida absurdos. Eu acho que eu sairia de lá outra pessoa. Eu gosto de Senhor dos Anéis também. Gandalf é foda. Li os livros, eu admiro muito o Pra personagem. finalizar, um medo e uma ambição do Felipe. Tá. Hoje, um medo que eu tenho é de não conseguir mais expressar minha personalidade, porque eu, durante um tempo da minha vida, um tempo considerável, eu abandonei essa questão da criação de conteúdo, né? E eu tentei me adaptar a um mundo que não era meu. Mesmo depois da faculdade, né? Quando eu fui tentando me encaixar no direito, eu comecei a ter dificuldade, comecei a ficar meio ansioso, porque eu sentia que dava pra crescer, pra ser alguém relevante falando das coisas que eu gosto, mas eu tava, melhor não. E assim, se Deus me permitir, eu quero viver disso, né? Eu quero viver falando sobre cultura pop, falando sobre os filmes, sobre as séries, trabalhando com isso de alguma forma, né? Meu sonho de infância era trabalhar na Disney, trabalhar na Marvel de alguma forma, enfim. E talvez essa seja a ambição, inclusive. Acho que eu acabei já falando da ambição de chegar nessas grandes empresas que sempre foram referência, sabe? Conhecer pessoas que moldaram quem eu sou hoje, né? Visitar esses lugares, quem sabe trabalhar com eles, enfim. Minha ambição profissional parte para esse lado, com certeza. Inclusive, eu digo aí, não tem como dizer que não tem uma parte bem geek aqui, porque, bom, tem Felipe aqui, que sabe, mas, porra, o Henrique, que é o nosso
enfim, cuida das nossas redes sociais lá, ajuda nas edições também. Ele tinha uma página da Marvel, você sabia? Sabia não. Ele sabia não. tem uma página da Marvel e quando a gente faz reunião com ele, você nunca percebeu, não? Ele tem Não, eu já reparei que é tem. Funko, né? Funko? Aham. Os Funkozinhos lá e tal. Ele tem, mó viciado também. Posso contar uma história antes de a gente terminar? Pode. História muito curtinha. Eu também eu tinha essa página da Marvel, o nome era Sentido Aranha. Era uma página, tinha cerca de 100 mil seguidores no Facebook. Pois é, mas eu não era dono, eu fui administrador da página, né? E foi uma época muito legal, eu interagia muito com a galera, muito do que eu sei de edição de imagem hoje, né, que me ajuda muito a criar conteúdo, veio dessa página. Época. E eu tenho um trauma, que isso também entra como uma ambição, tá gravado aqui, porque um dia eu ainda vou conseguir. Eu tive uma oportunidade naquela época de entrevistar o Tom Holland, mas... Sacanagem. Aconteceu uma coisa, pois é. Na faculdade eu tinha uma prova de direito penal pra fazer. Olha só, não, isso foi antes dessa data. Só que era quando eu tinha 18 anos. No dia da data dessa prova, eu fui pro alistamento militar, né? Então eu perdi aquela prova e eu ia ter que fazer a segunda chamada. E aí a minha segunda prova valeria o que se valeria a segunda prova e a segunda chamada ocuparia os pontos. Ou seja, eu não podia perder essa segunda prova de jeito nenhum. Pois, senão eu nunca tinha reprovado nada na faculdade. E aí, quando eu cheguei na época da prova, surgiu essa oportunidade. Eles falaram, tal data, pessoal, era pro primeiro filme do Tom Holland, né? Sim. 2016 ou 2017. Galera, oportunidade de entrevistar o cara. Aí o dono da página, eu não vou poder ir. Alguém vai poder? Os outros administradores, eu não posso. Não posso. Eu falei, putz, eu posso. Eu tremi na base. Ali, eu falei, caraca, será que eu vou? Será que eu faço isso? Tipo, caraca, olha o nível da oportunidade. E aí eu fiquei assim, falei, se eu for, eu vou reprovar. E acabou que, no fim, eu falei, não, melhor não, acho que eu vou fazer a coisa certa, né? Vou fazer essa prova. Incorporei o Peter Parker. Nossa, eu vi o evento, o cara que foi, tirou foto com ele, assim, entrevistou, o cara foi irado pra caramba. Eu não passei na matéria. Eu não passei na matéria. Eu podia ter ido e teria dado a mesma coisa, no mesmo. Eu não passei na matéria. E até isso é um trauma gigantesco na minha vida. Tá gravado aqui. Um dia eu preciso entrevistar o Tom Holland só pra eu me livrar desse trauma. Se você tivesse ido, você nunca ia saber. Você ia ficar com o sentimento de que você reprovou porque você não foi. É verdade. Sacou? Isso aí tem algo que você tem. Isso é verdade. É uma diferença. Meu querido, vamos lá. Tem alguns presentes aqui, algumas lembranças pra você da nossa lista de patrocinadores aqui. Mereço isso tudo? Pra começar, você tem um kitzinho aqui da FUCAP. Que isso. Copinho de café aí. Você tem, pra você que trabalha com muito computador, você tem o... Como é, Felipe? Porra, esse é bom. Deskpad. Nossa, eu tô precisando. Esse é bom. Bonito a beça esse Fala aí. aqui um mousepad de computador, o Felipe fica louco. Deskpad aí da Eu Tomás. tenho um que tá destruído. Veio na hora certa isso daqui. Esse é muito bonito. Mas, você tem aqui esse presente é novo, Gustavo. Esse aqui é novo. Esse eu nunca tinha visto, A Apex não. deixou aqui agora. Que isso? Presentear é uma vela de decoração da Hostia aí, que eles têm parceria, é massa. Nossa. Aqui. Pode abrir? Pode, deve, pô. Olha Com só. certeza, a gente até te agradece aí. Eu te agradeço. Galera. Mostra aí antes de eu entregar o próximo. Tem mais aqui, em vez de carro, né? Vem de carro. Pô, então, porque tem muita coisa aí. Vamos ver. Vai ter um cartãozinho aqui. Tá fazendo aquele negócio, como é que é? Aquele Um negócio unboxing. Unboxing, tá Nossa, fazendo esse unboxing certificado aqui de da Apex e tal. Olha o nível de... Mas você é bonzinho, eu já tinha rasgado esse negócio todo já. A gente chega no produto, Olha o cheiro. cheiroso. É aquelas velas de cheiro, eu acho, sacou? De decoração. Muito cheiroso. Um negócio bacana, velho. Nossa. Eu nem tinha visto ainda, que ninguém tinha aberto aqui Isso na aqui minha frente. provavelmente minha noiva vai roubar de mim. Tem um monte. Que massa. Tem Ai, muito. massa. Nossa, vai ajudar muito. Boa. Tem isso aí da Apex. Caramba. Você tem... Precisando dormir melhor, inclusive, esse Tá cheiro vendo? aqui Vai ajudar, no né? meu quarto. Tem um super kit aqui da Claides. Que cara, tem isso. um monte de coisa, tem... Aí, falou. Tem caneca. Tem café, tem tem café, caneca. tem biscoito. Tem os biscoitinhos, esse tesouro, esse tesouro estadual. Que isso? Tem muita coisa aí. Nossa. Bacana.
Nossa, obrigado aí. E Clarice, tem também Apex, todo da mundo. Moza. Pra caramba. Nossa, tava de carro, né? É, mano, que coisa pra caramba. Teve um que veio Cara, de moto uma vez, sofreu pra levar. Eu só falei que a camisa eu vou ter que te entregar. Eu vou entregar pra Gabi a camisa. Beleza. Que ela te entrega, porque tá pra chegar essa semana. A leva Tá nova? lá. Massa. É, a nova leva. Acabou aqui. Nossa, fome eu não passo mais. ó. Pra finalizar, tem um troféu aqui pra você, da nossa querida Kerstin Comarella, que é uma artista, né, uma designer que ajudou a gente inclusive a decorar aqui. Ah, que Aí tem um- isso. Eu não sei se chama esse troféu, Gustavo. Tombstonezinho. Um tombstonezinho aqui. Eu tenho um Tombstone. projeto de ter um estúdio um dia, isso aqui, Aí, que cara. isso, eu vou guardar com todo carinho no mundo, vai estar exposto. Tem uma Massa. mensagem aí pra você, se você Felipe puder ler. Vieira, o novo rei da cultura pop. eu aceito esse título com muita honra. Acabei de ser coroado aqui. Isso. Cara, muito obrigado. Muito Gente, obrigado eu que pelo agradeço. episódio. Foi massa. Bom demais. Podcast de Gaí, Apex, todos os patrocinadores. Um abraço pro Gustavo, Bom Marcelo. É uma demais te oportunidade rever. muito especial que eu tô tendo aqui. Vocês são incríveis. Espero poder voltar mais vezes pra gente Vamos, conversar mais, porque pô, eu amei vamos, conversar com com certeza. vocês. Foi ótimo. Se deixasse, a gente ficava aqui o dia inteiro, né? É isso, faz o Se seguinte, ó. deixasse, ó. Vai ter um episódio. Assiste Jujutsu pra gente fazer um Vou só assistir sobre a porra- temático. Só pra entender que loucura é Jujutsu. Aquela porra, aquela Fazer expansão um de domínio, temático. aquele A gente negócio. tem que pegar os Nossa. lançamentos. A gente lançou alguma coisa, um anime novo, uma Aí, série tá nova, vendo? filme A novo. gente faz Vamos pro episódio Você tá específico. vendo só o Leveling agora. Eu tá animo. vendo só- Nossa, maravilhoso. É bom mesmo, né? É bom pra caralho. Eu tô no início, hein? Você Tô que no gosta quinto episódio. de Não, exato. RPG, cara. Muito massa. Bom, galera, diga aí. É isso. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Fui. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.